Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, aqui do meu lado é o Jonathan. A gente tem uma convidada mais do que especial para começar o nosso primeiro episódio. Então, façam as honras, por favor. Depois de muita insistência da parte dela, a gente trouxe ela no nosso podcast. A gente tem aqui a doutora Gabriela Coutinho. E aí, Gabi, fica à vontade para se apresentar. Olá, pessoal. Só quero deixar claro que não teve insistência nenhuma da minha parte. Eles eram praticamente de joelhos me suplicar que eu viesse até aqui hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre a ginecologia e obstetrícia, estreando aí esse podcast que com certeza tem tudo aí pra ser um sucesso. Fechou. Deus ouça. Fizeram uma pergunta muito importante, eu não te falei ela antes para ser surpresa. Que Obrigada. define muito o tom da nossa conversa, né? A pergunta no Instagram foi: se vai trazer um GO, a gente precisa saber se o parto dele foi normal ou cesárea. Então, qual foi o seu parto, normal ou cesárea? Bom, eu tenho gêmeos, os meus bebês têm 1 ano, e foi uma cesárea, porque o primeiro bebê estava pélvico. Então, nesses casos, né, eu queria parto normal, mas acabou que ele não virou, ficou pélvico desde o começo da gravidez, então acabei tendo uma cesárea. Não, mas o seu, que você nasceu. Ó, o que eu nasci É mais foi importante. cesárea. Foi cesárea, minha mãe teve pressão alta, achei que era dos meus bebês. Não, Ai, desculpa aí, então. Relaxa, eu também achei. Pois é. O cara precisa fazer pergunta. é importante essa pergunta. Complicado, né? Então, Gabi, pra gente começar, a gente queria saber como que foi a sua trajetória até a medicina e depois como que foi a sua trajetória até a GO, assim, quando você decidiu escolher essa especialidade. Certo. Bom, primeiro eu vou falar de onde eu vim, né? Eu sou aqui de São José mesmo. Na verdade, eu nasci em Botucatu, porque meu pai estava na faculdade quando eu nasci. Ele era R2, ele estava no 2º ano de residência. Ele fez o Unesp lá em Botucatu e acabou que eu nasci lá, mas ele é daqui, então logo que ele acabou a faculdade, eles vieram pra cá, eu vim junto, obviamente. E estudei minha vida inteira aqui e fui fazer faculdade em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu passei na faculdade no ano de 2012, a gente chegou a essa conclusão aqui agora há pouco. Me formei em 2017 e sempre, como um objetivo que eu tinha na minha vida, era voltar para o estado de São Paulo. Então, eu terminei a faculdade e só prestei residência aqui em São Paulo. E aí, eu passei na residência em Jundiaí, que foi quando eu comecei em 2018 mesmo. E acabando a residência em Jundiaí, já vim pra cá, já tinha casado, enfim. Aí eu vim pra cá. Desde muito nova, eu sempre sabia, na verdade, que eu era médica, apesar de ser clichê e meio ridículo falar isso. O meu pai é médico, meu pai é urologista. Inclusive, ele pode até vir aqui fazer um episódio com Perfeito, vocês. excelente. Ele vai gostar, com certeza. A gente também pode já mandar o zap pra ele aí. Pois é. E ele, desde sempre, desde que eu me lembro, ele sempre, querendo ou não, me influenciou muito nessa parte. Eu lembro que todo domingo a gente ia à missa, e de manhã cedinho, e depois da missa, ele me levava para passar visita nos pacientes dele no hospital. Desde, assim, 5 anos. Eu ia lá, ficava, assim, na porta do quarto do paciente, e ele falando assim, olha, hoje eu trouxe minha assistente, minha filha, Gabriela, e eu achava, assim, que eu era o máximo. Aí, ele é urologista, como eu falei, né? Ele ia tirar a sonda do paciente, eu ficava segurando a seringa, enquanto eu ficava segurando a gase. Eu achava que eu tava, assim, eu era a profissional. Então, querendo ou não, eu sempre tive contato, né, vivência nisso e quis. No 3º ano do ensino médio, eu tive uns lapsos, assim, que eu pensei em fazer engenharia ambiental, pensei em fazer engenharia química, pensei em fazer... Que mais outra coisa que eu pensei em fazer? Nem lembro mais, mas umas coisas, tipo, que não tem nada a ver comigo. Fiz teste vocacional, porque na época eu tava em dúvida. Deu pra eu fazer hotelaria, o teste vocacional. Então, assim, umas coisas muito nada a ver. Só que eu acho que, no fundo, era medo de eu prestar o vestibular de medicina e não passar. Então, eu queria tentar encontrar uma coisa que fosse mais fácil, teoricamente, né? Pra eu poder não passar pela frustração que era não passar no vestibular. Eu passei logo direto do 3º ano. A lista rodou, entrei na faculdade e fui fazer. No começo, eu estava bem resistente em ir para o estado do Rio de Janeiro e para Petrópolis, mas graças aos meus pais, eles me impulsionaram, eu fui sem fazer cursinho, sem nada. Passei lá os 6 anos e aí acabei que voltei para o estado de São Paulo, como eu sempre quis. Então, você passou direto do ensino médio Passei. E a residência passou direto também? A residência também passei direto, exatamente. Caraca, da hora. Por isso que acaba que eu sou nova por causa disso. Às vezes as pessoas falam, caraca, mas você já é médica com essa cara. Sim, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Então, agora eu tenho 29.
Mas sempre foi tudo muito precoce, entendeu? Eu não cheguei a fazer preparação, não cheguei a fazer outra faculdade, então acaba que é por isso que eu tenho uma idade um pouco inferior. Não, E tá ótimo essa idade, então deixar bem claro isso. Tipo, é, não tem problema, né? Então, você acha que isso afetou você negativamente, ter entrado direto na faculdade? cara, eu acho assim, não e sim. A minha cabeça de quando eu terminei a faculdade, obviamente, se eu tivesse entrado um pouco mais velha, eu teria sido mais madura, né? Estaria mais madura. E isso faria com que eu aproveitasse mais a própria teoria da faculdade. Enfim, eu passei muito nova, então eu queria voltar pra casa, eu chorava. Foi uma época, tipo, dramática, que não sei o quê, que eu tava longe, blá, blá, blá. Então, acaba que eu acho que atrapalhou um pouco, mas se a gente olhar agora, tipo, eu tenho 29 anos e tô formada, tô com especialização, tô fazendo mestrado, então, assim, sim e não. Uhum. Da hora. E você escolheu voltar para São Paulo, mas você tinha alguma residência em mente ou você estava naquela de onde passar você vai? Não tava naquela de onde passar eu vou. Por quê? No 5º ano de faculdade, eu conheci meu marido. E quando eu acabei a faculdade, em 2017, no ano que eu acabei, a gente noivou e ele veio pra cá junto. Então, assim, eu já sabia que ele ia ficar aqui. Porque ele ia começar a vida dele aqui, porque a nossa vida seria aqui. Eu teria que ficar os anos da residência, os 3 anos da GEO fora. Então, eu queria um lugar que fosse perto de São José, querendo ou não, pra poder não deixá-lo aqui, tipo, ir pra, por exemplo, a Unesp, em Botucatu. Muito que é longe daqui. 6, 7 horas daqui, eu falei, pô, não dá, sabe? Fazer Ribeirão Preto, fazer Barretos, a residência é muito boa, mas eu não queria, Sim. por conta, obviamente, do relacionamento que eu tava, que eu tô, né? Eu vou continuar, se Deus quiser. Ele tá Mas... aqui do lado, só olhando. Ele tá lá filmando. Mas... as minhas opções, na verdade, eram hospitais que não fossem na cidade de São Paulo. Eu não queria morar em São Paulo. Eu queria ficar no estado, próximo a São José, mas não na cidade, por motivos pessoais. Tipo, eu acho a qualidade de vida lá ruim, enfim. Mas era isso. Então, apesar da proximidade. Exatamente. Eu preferia um lugar mais tranquilo, entendeu? Então, eu optei por prestar provas que me direcionassem para lugares um pouco mais calmos e que fosse próximo daqui ao mesmo tempo. Certo. E como foi sua preparação, assim? Você fez cursinho junto? Pra residência, você disse? Isso, pra residência. Olha, eu fiz o Medcurso, eu fiz o curso de Medcurso no 5º e no 6º ano. Aham. Se eu te falar que no 5º ano eu estudei, eu vou estar mentindo. Eu, sinceramente, hoje, eu vejo que não valeu a pena eu ter feito no 5º ano. 2 anos, né? Não valeu. Muita gente fala isso, que acaba não valendo a pena, que é desperdício de Cara, no 5º ano, tipo assim, a gente começa internato, aí a gente tá feliz, a gente tá se achando o máximo, aí tem aula, as aulas do Medcurso são massacrantes, tipo assim, são 6 horas de aula, começa às 6, termina tipo meia-noite. Uhum. Então, realmente é muito pesado, sabe? Eu não saía mais cedo, não ia. No 5º ano era assim. Agora, no 6º ano eu já peguei mais pesado, obviamente, porque eu sabia que... Sabe aquele negócio da água bateu? Tipo, ou eu estudo ou eu não vou passar, então eu tenho que estudar. E aí, sim, eu frequentava e tudo mais. E aí, acabou que eu acabei passando direto do... Acabei, não precisei ficar um ano trabalhando, nem nada, tipo, Foi por direto. opção minha mesmo. Sim. Acho que é uma possibilidade que acho até que vale mais a pena, né? Se pode ir direto, eu acho. Então, sabe o que eu penso? Tem muita gente, por exemplo, meu irmão. Meu irmão se formou agora há pouco tempo e ele tá no exército. Ah, sim. Ele não decidiu a especialidade que ele quis e foi pro exército, tá lá. O problema da gente não entrar na residência, ao meu ver, direto da faculdade, é que quando a gente sai e começa a dar plantão, a gente começa a receber... Eleva também o nível de... A gente começa a receber um salário compatível com quem dá plantão. Sim. Na residência, a gente recebe, tipo assim, um auxílio... Auxílio bolsa, bolsa... Tipo, na minha residência eu recebia R$2.000, R$2.900. 2.900. Acho que hoje tá 4.100. Tá maior. Mas pra você ter uma noção, comparativamente, o meu aluguel na época era 1.500. Metade do salário Então eu vai ser recebi. pro aluguel, né? Exato, entendeu? Então, assim, você tá acostumado, um médico que acabou de formar e tá começando a dar plantão, se ele tá acostumado a viver num padrão, do nada, o padrão vai despencar com a residência, entendeu? Então, isso é um ponto, né, a se pensar. E outra coisa é que, quando a gente começa a dar plantão, a gente é tratado como médico. Na residência, a gente é tratado... Nem sei a palavra. E também, essa transição também é difícil, porque você tá acostumado... Não que todo mundo tem que respeitar médico, falar diferente, não, nada disso. Mas você quer o mínimo de... Querendo ou não, você é médico na residência. Sim, né? Você é, mas tá as pessoas, formado, ninguém tem o enxerga, CRM, ninguém né? enxerga você Aham. como médico, você é residente. Uhum. Então, tipo assim, os plantonistas te tratam mal, os seus R+, te tratam mal, o seu, tipo, todo mundo, a enfermagem te trata mal,
a faxina te trata mal, a mulher da copa te trata mal. É assim, até os internos, se duvidar, te tratam mal. Mentira. Para os internos, você é uma entidade máxima. Mas só. Então, essa transição, assim, também é um pouco complicado. Então, eu optei por fazer diretamente por isso. Por exemplo, meu irmão, ele já pensa diferente. Ele falou, cara, eu vou juntar um dinheiro, porque eu sei que eu vou ganhar mal na residência, e aí eu vou viver mais tranquilo. Também é uma opção. Teve um rapaz que fez residência comigo que foi a mesma coisa. Ele fez 1 ano de marinha, trancou, fez uma reserva e foi pra residência e viveu sem aperto, entendeu? Também é opção. São todos... depende, na verdade, do que vocês querem, né? Nossa, e já que você tocou nesse assunto, como é que você lidou com essas adversidades na residência, assim? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com gente difícil, sabe? E eu já tive algumas experiências no hospital de médico destratando e tal, e eu nem sou interno ainda. Como é que você lidou com isso? Jonathan, a residência é um período que é bem complicado, assim, sabe? A residência que eu fiz, ela tinha uma hierarquia muito forte, mas não era das piores. Existem residências muito piores do que a que eu fiz. No meu R1, eu não podia sair pra almoçar, por exemplo, antes do R3 e do R2 ter comido. Ah, mas abriu 11 horas eu tô com fome. Mas se o R3 não tá com fome e não comeu, eu não podia comer. Então, assim, até eu aceitar que eu ia ter que baixar minha cabeça e ia ter que ser assim por um período, foi bem doído. O meu R1 inteiro, o Rodrigo tá aí, ele tá de prova. Nossa, eu chorava, eu falava que eu queria sair, mas era mais pelo tratamento que eu recebia, não porque eu duvidei da especialidade em algum momento, entendeu? E eu conheço pessoas que entraram na GO, por exemplo, em outros locais, que desistiram da residência, saíram da residência, de tão pesado que foi, sabe? Então, de fato, é uma fase que é meio complicada. Mas a alegria é que ela tem data pra acabar. Então, era a duração de 3 anos, dia 28 de fevereiro de 2000 e alguma coisa, ela acabava, e esse era meu mantra, entendeu? Olha, eu só tenho mais tanto tempo pra aguentar, e é isso. Mas foi a que eu fiz, enfim, não critico, eu saí de lá extremamente bem preparada. Desde o R2 eu dou plantão em GO, tipo de GO. Eu acho que a formação foi muito boa, eu dou plantão tranquila, não tenho insegurança nenhuma. Então, ao mesmo tempo que tem o contra, tem a favor. Se você me falasse, Gabriela, se você fosse escolher outra residência para ir, você iria? Eu ia falar, não. Por mais que tenha sido difícil, eu gostei muito do lugar que eu escolhi. Eu acho que eu fui muito bem informada. Lógico que o aluno, né, influencia nessa questão, mas eles davam muito suporte, o movimento era muito bom. Eu acho que no final das contas valeu a pena, mas não é um período fácil. Essa experiência que você teve, você conhece alguém que fez GO em outro serviço, outro hospital, e também foi, assim, essa hierarquia? Sim, várias pessoas, inclusive piores do que a minha. A hierarquia é pior do que a minha. E teve melhor? Teve melhor. Teve melhor. Sempre tem. Por exemplo, na minha época, né, conforme os anos foram passando e os R+ foram saindo, a gente mudou isso. Sim, é muito da Exato, então, da tipo assim, ali, né? eu falei, cara, no meu R1 foi muito ruim. Quem era meu R1 nunca comia depois de mim, não necessariamente. Tipo, se o R1 tava com fome, ok, vai comer, tá tudo bem, entendeu? Então, assim, a gente tentou já melhorar, melhorou muito. Quando eu saí de lá já era muito melhor. A relação que a gente tinha com os R- era muito mais saudável do que a gente teve com os nossos R+. Mas isso tem em todo lugar. Tipo assim, a hierarquia é uma coisa que é difícil e demorou um tempo pra eu aceitar, sabe? Porque eu sou muito espontânea, eu tô acostumada a, tipo, sabe, chegar a falar o que eu penso, enfim. E lá eu não podia ser assim. Então, até eu entrar no eixo, eu tomei umas na cabeça. Mas deu tudo certo. Hoje eu voltei ao meu jeito normal e tá tudo bem. Certo, excelente. E aí a gente já falou desse processo até a residência, mas como foi o processo de entender que você queria GO? Que eu acho que é essa parada que mais os alunos querem saber. Quando a gente tá na faculdade, os 2 primeiros anos são péssimos. É o ciclo básico que a gente, tipo assim, a gente questiona até a medicina. Cara, eu tô fazendo medicina pra isso, ver lâmina de histologia no laboratório, tipo, eu quero lá saber o colóide da tireoide, sabe? Umas coisas assim, nada a ver. Mas com o tempo, você vai entrando nas grandes áreas, né? Por exemplo, 3º e 4º ano. Vocês falam pro período, eu falo por ano. Então, vocês façam a conta aí, é 3º e 4º ano. No 3º e no 4º ano, a gente já começa a ter mais noção. A gente começa semiologia, clínica, cirurgia, GO, pediatria. Então, a gente fala, pô, faz sentido. E aí, no internato, aí que a gente... É isso mesmo que eu quero. Eu tive GO no meu 3º ano. Foi o primeiro ano que eu tive contato com a ginecologia e obstetrícia. E desde já eu gostei. Só que eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia. Cirurgia cardíaca que eu queria fazer.
Aí meu pai me levou pra ver uma cirurgia cardíaca. Eu não fiquei nem 5 minutos. Depois que eu soube que duravam horas, eu falei assim, não, obrigada, valeu, não quero. E aí, no terceiro ano eu tive contato com a GO, gostei, coloquei lá como uma cartela de opção. Eu descartei muita coisa, então eu sabia o que eu não queria de jeito nenhum. E aí deixei as opções. No quarto ano eu tive GO de novo, também acendeu aquela luz. Poxa, é uma opção. Os meus professores de GO eram muito queridos, muito acolhedores, eu me sentia muito bem, então eles também, querendo ou não, me puxaram um pouco para a especialidade. E aí chegou no quinto ano, que é o internato, eu comecei com o GO, e no primeiro dia de hospital, eu conheci o meu marido, que tava terminando, por isso que eu falei que eu vou ter que falar dele, não vai ter jeito. Ele tava terminando o R1, e eu conheci ele, e obviamente que ele já teve um interesse absurdo, exímio em mim. Eu não. Claro que não. E por essa questão de interesse dele, e pelos professores já saberem que eu queria GO, o chefe da cadeira colocou eu pra fazer um trabalho com ele. E aí a gente passou a se encontrar fora do hospital, né, em horários, enfim, separados na faculdade, pra gente se reunir pra fazer o trabalho, não sei o quê, blá, blá. Aí ele, muito esperto e sabido, sabia que eu tinha interesse na GO. Ah, vamos para Saquarema, eu dou plantão em Saquarema. Você não quer acompanhar um plantão em Saquarema comigo? Às vezes você consegue fazer um parto, você consegue fazer uma coisa. Pô, eu falei assim, caraca, lógico que eu vou. Vamos, né? Plantão Agora. dele lá na faculdade, tipo, eu nem tava de plantão, eu ia, porque era ele que tava de plantão, porque ele me dava o parto, ele me ensinava a fechar a laceração, fechar epísio, fechar a cesárea. Deu, gente, que pessoa boa que eu encontrei pra me ensinar. Sem nenhuma segunda intenção, Nossa, né? até que eu percebi, acho que caiu minha ficha. Depois de muito Mas tempo. aí já era tarde, tipo, eu já gostava da GO, eu já tava no meio, entendeu? Tanto que, tipo, a primeira cureta que eu fiz foi num plantão dele em Saquarema, no quinto ano da faculdade. Legal. Entendeu? Então, assim, parto eu fazia com ele também. Nunca, lógico, nunca sem supervisão, Sim. né? Porque eu tava no quinto ano. Mas eu comecei a ter contato muito cedo. E isso, querendo ou não, quando você começa a ter prática de uma coisa que você já gosta, você se apaixona. E aí foi isso. Acabou que eu fiz GO, casei, tenho 2 filhos, um cachorro. E essa é a minha vida. Mas a culpa, querendo ou não, ele acabou me influenciando também positivamente, mas eu já queria antes. Uhum. Quero deixar claro isso também. Que às vezes ele fala, por minha causa. Não, não só. Contribuiu, Também, mas não mas não exatamente. só. Não só ele. Então, você é uma pessoa muito sincera, assim. Então, vamos lá, contar com a sua sinceridade. Ai, meu Ih, Deus, lá rapaz. vem. O que a gente deve prestar atenção quando a gente for decidir o lugar onde a gente quer fazer residência? Ótima pergunta. Primeiro lugar, eu tava conversando com uma menina na sala de vocês ontem. Eu acho que vale muito a pena a gente se inscrever e a gente escolher um lugar em que tenha ligação acadêmica. Por exemplo, seja ligado a uma faculdade. Eu fiz residência na Faculdade de Medicina de Jundiaí, no Hospital Universitário. Então, a gente tinha aula teórica, a gente tinha trabalho científico com um professor dando, sabe, orientando. Nos plantões tinham professores junto, não só preceptores, porque, querendo ou não, é diferente você aprender com um professor e você aprender com um plantonista. Sim. Até o academicismo do ensinamento é diferente. Então, além disso, tem os internos. Lá, como eu falei da hierarquia desde sempre, o R3 ensinava o R2, que ensinava o R1, que ensinava o I6, que a gente falava que era o interno do sexto, e o I6 ensinava o I5, que era o interno do quinto. Então, assim, todo mundo sempre se ensinava, isso eu acho que é muito válido. E fora a questão da questão teórica, né, a questão acadêmica, a questão de trabalhos científicos, estimular a gente em congressos. Eu conheço residências, não vou citar nomes porque não vem ao caso, que, tipo assim, os residentes estão no lugar para tocar serviço. E não é esse o objetivo. Entendeu? Eu não quero aprender por osmose. Eu quero aprender porque eu estudei, porque alguém me ensinou a teoria, porque eu tive aula disso e agora eu tô vendo na prática o que tá acontecendo. Entende? Então, assim, eu acho que vale a pena, obviamente, dependendo do hospital, dependendo da área, porque, por exemplo, tem um hospital em São Paulo, o Hospital Pérola Byington, que é referência na residência. Tipo, se não for a melhor do estado de São Paulo, é uma das melhores residências de GO que tem no estado de São Paulo. E não tem ligação com faculdade. Então, assim, tem casos e casos. O que eu aconselho? Fazer uma pré-seleção, conversar com pessoas que estão na área, fazer uma pré-seleção de faculdades, de hospitais, que seja de serviços, e conversar com pelo menos uma pessoa de cada serviço. Uhum. Quando eu prestei as provas de residência, a minha faculdade de Jundiaí, eu passei pelo Sul São Paulo. Como que funciona isso? Você presta uma prova como se fosse a FUVEST, não, como se fosse o Enem.
A FUVEST é só da USP. É como se fosse o Enem, você presta o Sul São Paulo. E aí você é ranqueado. Você tira lá uma nota. Na minha época, eu fiquei, tipo, em 200. Mais ou menos isso. E aí, desse ranking, os 500 primeiros colocados nessa prova, eles vão para um leilão presencial. Nesse leilão presencial, o pessoal lá da arrumação lá vai chamando pessoa por pessoa e cada um vai gritando a faculdade que quer. Então, são vários hospitais, vários serviços que ficam à disposição, fica num telão e conforme as pessoas vão escolhendo, o número de vagas vai diminuindo. Então, você sabe, tipo, pô, só falta uma vaga e ainda faltam 100 pessoas na minha frente. Eu não vou poder ir esse hospital, eu vou ter que escolher outro serviço. Então, o que eu fiz? Eu prestei o Sul São Paulo, a maioria era para a cidade de São Paulo, eu não queria. Eu vi as outras opções que eu tinha, conversei com uma pessoa de cada, se eu não me engano, tinha Mogi, tinha Barretos, como eu falei, só que era muito longe para minha, enfim, meu objetivo na época. Tinha Jundiaí, tinha Santos, tinha vários hospitais, várias faculdades. Eu conversei com uma pessoa de cada, para a pessoa me explicar como era o serviço, como funcionavam as coisas, quais eram os ambulatórios que tinha, se era forte mais em gineco ou em obstetrícia, porque também tem isso. Nunca um serviço é completo nas duas áreas. Sempre um tende para um, o outro tende para o outro. E aí eu tinha minhas opções. A minha primeira opção era Jundiaí. Então, como roda muito essa lista, porque até ser esse leilão já saiu o resultado das principais Grandes, né? faculdades e serviços. Então, muita gente que já passou na USP, na Unicamp, na Unifesp, na Unesp, nem vai no leilão. Fica acima de mim, por exemplo, mas ela nem foi. Então, eu fiz a minha lista de prioridades e vi que dava, então eu escolhi a minha e foi isso. Mas eu acho que deve conversar com quem faz naquele momento. Porque, por exemplo, vocês vão prestar residência no final do ano que vem. 2025, final de 2025. Isso, vocês vão entrar no quinto, né? Uhum. Tipo, até final de 2025, a residência de Jundiaí não tá igual tava na minha Sim, época. sim. Entendeu? Pode ser que esteja uma porcaria, pode ser que esteja muito melhor. Então, na minha cabeça, é legal, é válido conversar com alguém que esteja naquele momento, que vai ser seu R+, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Pra poder te explicar. Se vocês tiverem como, vão até o hospital, conheçam o hospital. Isso também conta muito. Tem hospital que é muito fechado, tem hospital que tem paciente saindo pela janela, tem hospital que é mais tranquilo. Então, eu acho que isso vale muito a pena também. Certo. E aí, tem uma pergunta que eu acho que é muito válida. Você falou que teve vários momentos que você quis desistir durante a residência. Principalmente no primeiro ano, no R1. No R1. Mas teve algum momento na residência que você falou, pô, é exatamente essa residência que eu deveria estar fazendo, é exatamente aqui que eu deveria estar. Tinha vários desses momentos. Por quê? Eu pensava em desistir e ligava pro Rodrigo. Rodrigo, não aguento mais, eu vou sair, não sei o quê. E ele, várias vezes, ele falava, Gabriela, vem embora, sai daí, tipo, não tá te fazendo bem, vai embora. Você faz um curso de ultrassom, você faz alguma coisa e a gente se vira. Aí eu desligava o telefone, aí eu ficava, gente, curso de ultrassom, tipo assim, eu vou sair daqui, beleza. E eu vou fazer o que da minha vida? Eu não tinha outra opção. Eu não tinha, tipo, e se eu fizer clínica? Não tinha. Pra mim, eu tinha que fazer Ou era GO. GO, não era Exato, nada. ou era GO, não era. Eu não ia nem ser médica. Tipo, hoje em dia eu não me imagino fazendo outra coisa, entendeu? Dando aula também é uma coisa que eu, agora, atualmente, eu gosto muito, participar de podcasts, eventos, televisionados aí também. Mas com relação à medicina, eu não tinha outra opção. Então, assim, desde sempre, eu me espelhava muito em quem me mostrou como era GO em Petrópolis, que foi meu primeiro contato. Então, eu falava assim, cara, eu quero ser igual. Eu tinha duas pessoas que me inspiravam muito, me inspiram até hoje. É o Beto e a Diane. São duas pessoas que eu tive muito contato lá. Eu falava, cara, eu quero ser eles. Eu tinha uma referência. Então, pra eu ser eles, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que engolir tudo que eu tô passando agora. E daqui a 3 anos eu volto pra minha cidade. E aí, acabou que eu fui ficando no R2, melhorou um pouquinho. No R3, era eu que tava lá no topo. No topo da hierarquia, Então, exatamente. acabou que deu certo. Não, pior que não foi assim, porque eu me senti muito mal. Então, eu procurava acolher ao máximo as pessoas pra não passar pelo que eu passei, porque não foi legal. Porque isso, na verdade, é que a gente vê que acontece, né? Em outros serviços, a gente ouve falar, principalmente cirurgia, ortopedia, que é um negócio que se perpetua justamente por isso. Porque meu R3 foi ruim comigo, então vou ser ruim com o meu R1, quando tá no R3 é pior ainda. Gustavo, chega no R3, você tá tão de saco cheio de trabalhar exaustivamente, porque a residência é uma carga horária, eles falam que são 60 horas semanais, mas não são. Nunca respeita, né? Não é 60 horas semanais. Você tá tão de saco cheio, tipo, você quer mais que o R1 se ferre, entendeu? Porque, tipo, você já passou por aquilo, então você não quer fazer nada, você quer que o R1 trabalhe. Só que aí a gente tem que, tipo, pô,
Mas o R1 é uma pessoa, ele é o amor de alguém, sabe aquele meme? Então a gente tem que também acalmar um pouco, mas é que é muito difícil. Então eu não julgo, mas não gostaria de... Não fiz, entendeu? Sim. Mas é que é complicado. A gente tá exausto. É maçante, é bem pesado, assim. Mas passa. Hoje em dia eu passaria tudo de novo se eu soubesse que eu ia chegar aqui e tá tudo certo. Tipo, trauma superado. Excelente. Acho que assim, a gente tá batendo muito nessa parte, não porque era ruim, mas você mesmo já falou que a parte positiva de que o Sim. R3 ensinava o R2, o R2 ensinava o Sim, R1. várias partes positivas. É que eu sou um pouco traumatizada com essa... Tipo, meu R1 foi bem ruim. Sim. Meus R iguais talvez não tenham achado o R1 tão ruim quanto eu. Por quê? Porque os meus R iguais, talvez eles não tivessem o posicionamento que eu tinha na época. De tipo assim, bater de frente, de questionar tudo, entendeu? Então, talvez tenha sido ruim por minha culpa mesmo, pela minha postura. Entendeu? Hoje, eu aprendi muito no meu R1. Muito. Principalmente a baixar minha cabeça. Que eu cheguei lá, eu achei que eu era a obstetra. Porque em Petrópolis, eu fazia tudo, né? entendeu? Tipo assim, chegou lá, tipo assim, R3, no primeiro plantão que eu deu risada na minha cara. Entendeu? Então, eu acho que isso foi bom pra mim na época, mas eu fiquei com um trauminha interno. E foi aí que você viu um caminho pra você também ensinar? Porque você é a nossa professora, pra quem não sabe. É verdade, deixar claro, né? Né? E a gente trouxe a Gabi aqui porque justamente ela se destacava muito como professora, né? Não vou nem ficar puxando muito saco. Não, pode falar mais. Já Mas trouxe ela aqui, cara, agora vai... não, esse semestre foi extremamente difícil pra mim. Começou várias matérias que a gente não tinha, né? Sim. Inclusive GO, a gente tem uma matéria de ginecologia e outra de obstetrícia. E, assim, disparadamente, nosso primeiro bimestre eu tava literalmente no fundo do poço, assim. E a única coisa que me dava vontade de ir pra faculdade era as suas aulas práticas, assim. É bizarro porque não é puxação de saco, é a verdade, sabe? Ah, que bom, fico muito feliz. E como que foi esse processo de você decidir, eu vou ser professor? Porque tem pessoas que se tornam professor por título, mas a gente consegue distinguir Sim, quem realmente gosta tem dom, né? Exato. Porque eu acho que é o dom. Sim. Foi na residência. Foi na residência quando eu comecei no R1 a ensinar os internos. Então, tudo que eu tô ensinando pra vocês agora, cardiotopo, as coisas básicas, tipo, trabalho de parto, partograma, as coisas mais tranquilas, eu ensinava pros alunos. E eu via que eles gostavam. Eles, às vezes, tipo, no plantão tava... Era raro esses momentos, mas tava um pouco tranquilo, não tinha paciente, tudo mais. Gabi, vamos discutir ciclo menstrual? Gabi, vamos discutir não sei o quê? E acabou que isso foi, tipo, foi natural. Aí, quando passou pro R2, eu tinha que ensinar o R1, aí, automaticamente, eu ensinava o I5 e o I6 também. No R3 também. E aí, no final do R3, eu fui chamada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí a ficar lá como professora colaboradora também. Ah, legal. No começo, eu até aceitei. Só que tava muito massivo pra mim, porque eu tinha que ficar indo e voltando daqui de São José. O Rodrigo já tava aqui, a gente já tava casado. Então, tipo assim, sabe? Era um dia inteiro, 2 dias que eu não tava em casa, porque eu tinha que ir pra lá. Aí começou a pesar, e eu falei, olha, infelizmente eu vou ter que sair. E aí, um tempinho depois, me surgiu a oportunidade de começar na Humanitas. E até então, pra mim, nossa senhora. Tanto que esse ano eu comecei a fazer mestrado, justamente porque eu sei que, né, a questão de profissional e tudo mais, é bom eu ter o título pra eu dar aula, pra eu ministrar a aula de vocês. Então, eu comecei a fazer mestrado por causa disso. E é muito bom, eu agradeço vocês darem esse feedback, porque pra mim é importante, que às vezes eu falo, cara, que bosta esse mestrado, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu só quero esse título, meu Deus, vou desistir. Mas o fato de vocês gostarem, de darem esse feedback, me anima também a vencer, querendo ou não, os desafios, que é fazer um mestrado sendo médica, sendo professora, sendo mãe de 2 bebês, né, de 1 ano. Exatamente. Então, é puxado pra mim, então agradeço. Não Excelente. muito, mas agradeço. Não, calma. Relaxa que ela não te dá nota. Não precisa ter É verdade. Eu dou sim, isso em prova prática. É verdade, Não, gosta, é. né? Verdade. Eu tive você a dá sorte. uma- Não vem cuspir na minha cara, não, tá? verdade. Eu tive a sorte de cair com ela no OSC e gabaritei a prova. Ah, Não, mas por é que porque você será? foi bem, Não, você foi brincadeira. bem. Claro, né? Claro. Mas eu passei a cogitar GO depois das suas aulas, inclusive. Que Agora legal. tá entre minhas 2 opções, né? Eu penso ou cirurgia geral, assim, em vez de uma subespecialidade depois, ou GO. E é muito A louco isso. GO, Jonathan, é uma área muito boa, porque ela é muito ampla. Então, ao mesmo tempo que você gosta de cirurgia, você pode gostar de clínica. E você pode fazer as duas coisas. Ah, mas eu só gosto de câncer. Você pode ser oncogineco. Ah, eu gosto da parte da urina, da bexiga. Você pode fazer urogineco. Ah, eu gosto de cirurgia por vídeo. Você pode fazer cirurgia por vídeo na gineco. Eu gosto de obstetrícia. Você pode fazer obstetrícia. Então, assim, cara, você tem um leque. Medicina fetal. Você pode trabalhar só com ultrassom.
Você pode, depois da residência de GO, fazer masto. Trabalhar só com mama. Então, assim, eu acho que é muito rico. E em uma dos meus pensamentos para escolher GO, eu queria uma especialidade que eu não vivesse na mesmice. Eu não queria viver sempre de plantão, eu não queria viver sempre no centro cirúrgico, eu não queria viver sempre sentada a bunda no consultório. Eu queria alguma coisa que fosse dinâmica. E aí eu casei perfeitamente na GO, que eu faço tudo. Eu faço obstetrícia, eu faço gineco, eu faço, enfim, tudo que aparecer aí. Logicamente que dentro das minhas limitações, eu sei que se vier uma paciente com câncer de mama pra mim, tem pessoas muito mais capacitadas a lidar com câncer de mama do que eu encaminho. Mas enquanto eu puder, eu pego, porque eu gosto da dinâmica. Eu gosto de atender senhora, eu gosto de atender criança, eu gosto de atender adolescente, eu gosto de atender alto risco, eu gosto de atender baixo. Então, o legal da gineco é isso, entendeu? Eu gosto bastante. E você, inclusive, já que gosta, tá convidado, sem segundas intenções, a ir para um plantão comigo ou com o Rodrigo, que te convida também, que eu tô convidando você por ele. Excelente, com certeza. Pra poder, sei lá, viver, sabe? Vivenciar, Porque né? às vezes é isso que falta, sabe? É você ver na prática, pô, é assim que funciona um plantão? Pô, é isso mesmo que eu quero. Ou, é assim? Nossa, não quero isso não. Entendeu? Então, se você quiser, Nossa, perfeito, com você certeza. também tá convidado. Se Obrigado. você precisar. Eu tô um pouco mais longe, assim, Não é muito tua área. Não, não é muito a minha área, não. Mas eu concordo, assim, a cadeira de GO da nossa faculdade desse semestre é o que acho que tá mais motivando a Que gente bom. mesmo. Eu particularmente adoro as aulas do Dr. Rômulo, gosto muito também da parte prática, então, tanto que eu fui um dos 4 que foi ontem, você tem que lembrar disso. Verdade. Você tem que me Só dar foram moral. 4 alunos ontem no hospital e o É. Gustavo era um deles. Obrigado, segue. E a tua digníssima Minha também, digníssima tá? também. Não pode esquecer dela, não, porque Aham. tava você e ela lá. Aham. Tem que arrastar, né? Ah, vem não, foi o contrário. Só uma dúvida que surgiu enquanto a gente estava conversando, como que surgiu o convite para ir para Humanitas? Cara, vocês conhecem o Elder, Sim, o Dr. sim. Elder? Uhum, Calma, antes do Elder. O Rômulo uhum. é amigo do meu pai. Tipo, conhece meu pai desde sempre, que eles... Eu não vou falar questão da mesma idade, porque se o Rômulo assistir isso, ele vai me quebrar. Mas eles, enfim, se conhecem e tudo mais. O Rômulo sempre soube que eu existia. O Rômulo fez o vídeo, o curso de cirurgia por vídeo lá no Sírio-Libanês com o Rodrigo. Então, a gente já se conhece de muito tempo. O Elder também é amigo do meu pai. Eles são da mesma faixa etária e, enfim, eu estudei com os meninos dele, blá, blá. O que aconteceu? Eu dou plantão com o Elder. E o Elder sempre soube que eu gostei muito da parte acadêmica. E ele, tipo, meio que me apadrinhou quando eu vim pra São José. Uhum. Ele, não, Gabi, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu gosto muito dele, é recíproco, eu sei que ele gosta muito de mim. E era ele que dava aula prática junto com a Ana Paula. Ah, sim. Só que, como a faculdade foi evoluindo e precisou de professores para o internato, o Elder subiu. Ele foi chamado pelo Rômulo e pelo Maganha para dar aula pro 6º ano e pro 5º ano. Uhum. E aí vagou o lugar dele. E aí ele me indicou. Entendi. Ele falou assim, Entendi. não, Rômulo, Maganha, eu tenho uma pessoa, é a Gabriela, o Rômulo já me conhecia, ela é mais nova, mas é super acadêmica, super atualizada. Enfim, vocês não vão se arrepender. E aí basicamente foi ele que me Entendi. indicou pra entrar. Um dos grandes acertos, sem dúvida, da faculdade. E ele também é um querido, nossa senhora. As aulas dele também, vocês vão ter aulas com ele. Ele inclusive, é o paraninfo da T1, se eu não me engano. Legal, Nossa, que da hora, Então, tipo, legal. a pessoa ser paraninfo, ela, né, tem É da o hora. mérito Tem que ter o dela. carinho, Então, sem dúvida. eu me senti muito honrada pra meio que substituir, entre aspas, né? Entrar no lugar dele, porque eu sei o quanto ele gosta. Inclusive, ele está fazendo mestrado comigo, ele é meu companheiro de mestrado. Ah, legal. E foi isso. E, nossa senhora, amo. O meu objetivo na faculdade é só ascender. Sim. Tipo, se vagar mais coisa, eu tô lá. Tá assumindo. Porta pra subir. Não sei o que eu vou fazer com os meus bebês, mas eu vou dar um jeito. Ah, eles vão crescer até lá. É, Sim, também beleza. ajuda. Obrigada. E como que você se mantém atualizada? Porque você se formou faz um tempo já, né? E como que é? Ai. Nossa, que sacanagem isso. Cara, Nossa. que rude. Eu vou até tomar uma. Nossa senhora, Não, vai pô. ferrar, Jana. Porque tudo muda, assim, né? Menino, De um ano pro outro, você tem que saber o que... sim, mas calma lá. Não foi uma coisa. O meu pai, se vier aqui, se formou faz 60 anos. Aí tudo bem. Eu não, pô. Formei em 2017. 18, 19, 21, 22, 23. 6 anos. Uma faculdade, pô. Tá. Mas, bom, congressos, né? E estudos extras, cada vez saem coisas novas, estudos novos, a gente tem sempre tá se atualizando. Até, não sei se esse é um assunto que tá aí no negócio de vocês, mas eu vou falar, essa é uma das grandes diferenças de uns médicos para outros médicos, né? Justamente a atualização.
É você saber o que tem de novo, o que tem de melhor para paciente, de mais moderno, de menos efeitos colaterais. Que, tipo, tô falando de medicações, até o próprio tratamento com a paciente. Uhum. Né? Depois eu quero, acho que vai estar na pauta aí a questão da obstetrícia, né? Do parto humanizado, da humanização do atendimento. Isso é uma coisa que ainda não tá dentro da atualização. Porque uma pessoa que se formou, como meu pai, acho que meu pai tem 40 anos de formado, 30 anos de formado, se formou há 30 anos, ele não teve a mesma educação na medicina que eu tenho me formando há 6 anos. Então as coisas mudam bastante. E eu acho que, independente da área, a gente tem que estar se atualizando para poder trazer sempre o melhor, né, para o paciente. E é basicamente através de congressos, estudos, livros, até hoje. A gente compra livro, senta, estuda. Essa semana mesmo eu fui fazer a aula de vocês. Sentei, estudei, pedi pro Rodrigo trazer cardiotoco do hospital, justamente, sabe? Para poder mostrar, enfim. É estudando, não tem jeito. Agente médico é para sempre. Eu não senti Bem muita examinado. firmeza nessa hora, então, cara, sendo muito sincero. Sinto muito te decepcionar, mas... E aí, agora que você é médico especialista e você pode falar muito mais do que isso do que qualquer outra pessoa que não tá na sua área, quais são os desafios da sua área, assim, que você fala, pô, isso aqui é o desafio da gineco, Cara, da obstetrícia? antes de falar da minha área, eu posso falar da medicina? Claro. A medicina como um todo, ela tá desvalorizada, Sim. tá? As pessoas pagam, eu falo as pessoas, tipo, mulheres, porque é o meu público. A mulher paga pra colocar unha de gel, cílios postiço, cabelo postiço, lente no dente e não paga uma consulta médica, Uhum. né? Independente de ser com ginecologista ou não. Os planos de saúde estão cada vez espremendo a gente mais e pagando menos. Por mais que eu tenho plano de saúde, eu pago meu plano. E eu não pago barato. E o repasse que a gente tem de um plano de saúde, gente, de verdade, eu não consigo fazer minha unha com o valor que o plano Sim. de saúde paga. Sim. Então, eu acho que a medicina como um todo tá desvalorizada. Aqui, a primeira coisa que vocês me pediram era pra ser sincera. Se a pessoa, se algum de vocês estão fazendo medicina pela remuneração, assim, de uma forma... Qual é o nome da palavra? Esqueci a Honesta. palavra. Honesta, obrigada, era essa palavra que eu queria. A gente não ganha dinheiro. Tipo, você ganha, você vive bem, mas você não enriquece. Uhum. Você não vai ficar rico, tipo assim, viver no que a gente vê na televisão. Não existe isso. Já foi-se a época que a Foi-se. medicina dava Uhum. dinheiro. Hoje em dia você vive bem. Você não passa fome, você não passa necessidade. Mas não é igual as pessoas olham, as pessoas esperam. Eu tenho algumas pessoas que trabalham lá em casa, né? Algumas. Parece que eu tenho 1000 funcionários, tô falando aqui, não. Tem uma pessoa que me ajuda com a casa e tem uma pessoa que me ajuda à noite com os bebês. Elas mesmas falaram, nossa, doutora, antes de eu vir trabalhar aqui, eu achei que era completamente diferente. Eu achei que os médicos comiam no almoço coisas diferentes. Tipo, ela faz arroz, feijão e carne. Ela achou que era diferente. Então, assim, é um negócio sério, porque as pessoas enxergam a gente num patamar que, pô, não existe isso. Só que também não precisa enxergar lá no buraco do cachorro como os planos de saúde enxergam. Então, assim, Uhum. eu acho que o maior desafio da medicina é a falta de... Me ajuda na palavra de novo? Valorização. De valorização. Você tá aqui, tá espiado. A falta de valorização. Com relação à ginecologia obstetrícia, eu acho que é o seguinte. Existem muitos ginecologistas e obstetras. E muita gente boa. Existem pessoas ruins, mas existem pessoas muito boas. Então, o primeiro ponto, a primeira dificuldade é a gente se destacar, de alguma forma. Deixa eu pensar aqui mais. Não sei, eu acho que esse seria o mais importante. Tipo assim, pra gente dar o melhor tratamento, pra gente ser reconhecido, pra gente, enfim, aparecer de alguma forma, a gente tem que ser diferente. E esse é um desafio. Como é que eu sou diferente? Eu pensava que ia ser muito difícil eu achar a diferença. Só que daí eu comecei a atender no consultório, desde que eu terminei a residência, e eu vi que a maioria das pessoas trata os pacientes tão mal que eu fazer o básico, eu sou diferente. Já é a diferença, né? É tipo assim, eu vou pegar paciente na porta do consultório. Eu levanto, vou até a recepção, falo, fulana, vamos lá, não sei o que, não sei o que. Tem médico que não levanta da cadeira, não levanta o olho pra paciente. A paciente entra no consultório, e ele continua do jeito que ele tá, digitando no computador, mexendo no celular. Então, assim, pra gente se destacar, lógico que você tem que ser bom, você tem que ter uma técnica boa, você tem que ter estudado e tudo mais, mas o tratamento que a gente tem com o paciente é uma coisa que faz total diferença. E pra mim é uma coisa que eu vejo que me dá retorno. Excelente. Ela trabalha na Humanitas mesmo, né? Ela sabe de cor.
E uma coisa muito importante também na decisão de especialidade é a qualidade de vida. E muitas pessoas perguntaram pra gente no Instagram sobre a possibilidade de ter uma vida mesmo depois da residência. E aí, como que é pra você? O que você acha? Gente, depois da residência que a vida começa. Tipo, na residência você não é nada. Acabei de falar meus traumas e tudo mais. Tá quase a sessão terapia isso aqui. Mas tem super como ter uma qualidade de vida. Lógico que depende. Se eu quiser trabalhar só dando plantão, eu vou ter uma qualidade de vida X. Se eu trabalhar só no meu consultório, eu tenho uma qualidade de vida Y. Não tô falando com relação à remuneração, tá? Sim. Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas eu consigo hoje ser mãe, eu consigo ser esposa, eu consigo cuidar da casa, eu consigo dar aula, eu consigo fazer mestrado e eu consigo ser ginecologista e obstetra. Eu sou incrível? Sim. Mentira, não sou incrível. Eu só divido meu tempo. Por exemplo, terça-feira é o dia que eu tô o dia inteiro à disposição da faculdade. Quinta-feira de manhã é o dia que eu dou plantão. Sexta-feira à tarde é o dia que eu tenho aula do mestrado. Todas as outras tardes eu tô no consultório. Uhum. É tranquilo? Tipo, eu fico descansada, contando que de manhã eu tenho 2 bebês pra cuidar e à noite eu tenho 2 bebês pra cuidar. E ainda tenho um marido pra encher minha cabeça na hora que ele chega em casa. Não é fácil, mas dá pra ser feito. Né? Principalmente eu acho que mulher, ela tem muito essa questão, eu vou olhar uma área que seja boa pra eu ter filho. Cara, eu acho que isso qualquer não existe. Tipo, você consegue se adequar, entendeu? Em qualquer especialidade que seja. Então, dá pra ter uma qualidade de vida boa. Lógico que se eu for uma pessoa que eu escolha só dar plantão, vai ser diferente. Se eu escolher só consultório, vai ter uma qualidade de vida melhor, porque teoricamente é mais tranquilo você ficar só no consultório. Mas, o que pega na ginecologia obstetrícia, eu acho, é a questão dos partos. Por quê? O parto não tem hora. O bebê escolhe a madrugada para nascer. Eles escolhem, não tem jeito. Então, eu estar à disposição de uma paciente para que eu faça o parto dela, na hora que acontecer o trabalho de parto, romper a bolsa, acontecer alguma intercorrência, esse eu acho que você tem que gostar. Se uma pessoa não gosta ou tem dúvida, não faça, porque vai se frustrar. Porque às vezes eu quero dormir, liga uma paciente que se rompeu a bolsa, eu tenho que levantar. Quantas vezes o Rodrigo já me deixou lá sozinha com os bebês? O Rodrigo também é obstetra, ginecologista, não sei se já foi falado. Mas quantas vezes ele tem que sair de casa e me deixar lá sozinha? Quantas vezes eu tenho que sair e deixar ele com os bebês? Então, assim, é sacrificante? É sacrificante. Mas o importante é fazer o que a gente gosta. Fazendo o que gosta, fica um pouco mais leve. Posso tirar uma dúvida com isso, que pode ser meio bobo, assim, Pode. mas a gente imagina que, beleza, a gente forma, a gente vai ter ali o consultório, daí eu quero viajar, vou fechar a agenda e tudo mais. A obstetra, como que funcionaria isso? Porque assim, você falou, ou você vai pegar todos os seus pacientes e fazer a data provável do parto e vai viajar quando não tiver nenhuma, ou se é assim que vai mesmo? Olha, primeiro, eu vou corrigir o que você falou. Porque quando a gente se forma, a gente vai no consultório e a gente simplesmente não fecha a agenda e vai viajar. Por quê? Se você fecha a agenda e vai viajar, você não vai receber. Então você vai pensar 50 mil vezes antes de viajar. E se você for viajar, você vai viajar por 3 dias ali no Ubatuba e olhe lá. Porque pesa. A não ser que você faça uma reserva antes, já tipo, organize, programe, enfim. Com relação à ginecologia obstetrícia, né? Propriamente dita. Ou eu fecho a agenda, tipo assim, paciente, sua data provável é em novembro eu tô de férias, eu não vou poder pegar seu parto. Eu posso fazer seu pré-natal, mas o parto eu não vou estar aqui. Ou então você espera não ter paciente, mas isso é mais difícil. Na verdade, até agora, eu, tipo, as férias maiores que eu tirei foi, tipo, de uma semana. Só. Que era uma época que não tinha paciente, calhou de não ter. Mas eu nunca fechei a agenda porque eu vou viajar. E eu acho que talvez demore um pouco pra isso acontecer, porque os bebês são muito pequenos. Então, não sei se eu tenho coragem de deixá-los ou levá-los pra uma viagem longa, assim, por enquanto. Mas, geralmente, a gente fala, olha, novembro a doutora tá de férias, então ela não tá fazendo parto esse mês. Algumas pacientes ficam, fazem o acompanhamento pré-natal. Outras vão procurar alguém que faça o pré-natal e o parto, que é o que, na minha opinião, faz mais sentido. Perfeito, perfeito. E como que funciona, por exemplo? Você tem uma rede de médicos? Tenho, eu e o Rodrigo. Essa é a minha rede. Porque, por exemplo, se você não pode fazer o parto da pessoa... se Ele vocês viajarem, não tem o que fazer, né? Então, mas aí não viajo, né? Tipo... Mas, por exemplo, você calculou ali e aí veio antes o bebê. Aí ferrou. Aí deu ruim. Pode acontecer. Aí você sai de onde você tá e... Ou então eu falo, tipo, eu não gosto. Tipo, nunca aconteceu isso, de eu furar com a paciente. Porque pra mim, gente, isso é sagrado. A mulher conta comigo. Eu não vou, dar pra trás, deixar ela na mão.
Nunca aconteceu. Espero que nunca aconteça. Não quero nem pensar que eu faria. Mas eu tenho colegas que eu confio, que trabalham com o meu trabalho, que eu indicaria. Uhum. Tipo, olha, eu não estou na cidade por algum motivo, mas como sua bolsa rompeu com 30 semanas, liga pra essa médica aqui. Eu faria isso, eu acho. Uhum. Mas nunca aconteceu. Certo. E aí, considerando que a gente já tá falando de trabalho, como que o GO pode trabalhar? Com que o GO pode trabalhar? Com mulheres, obviamente. Desde a infância até a pós-menopausa. Cara, é tanta área. Vamos começar a listar. A gente pode trabalhar dando plantão. Os plantões em GO, geralmente eles são na maternidade, né? Plantões de obstetrícia. E tem plantão de ginecologia também. Uhum. Às vezes é junto. Então eu posso estar de plantão e chegar um paciente com sangramento. Uterino normal, por exemplo. Por um mioma. Uhum. E eu tenho que resolver. Pode chegar paciente com câncer de colo, com sangramento. Pode chegar uma laceração de vagina por algum motivo. Fora as causas obstétricas. Então, o plantão, que é geralzão, pode trabalhar com consultório. Aí tem as subespecialidades. Pode trabalhar com reprodução, pode trabalhar com uroginecologia, pode trabalhar com medicina fetal, pode trabalhar com vídeo, cirurgia por vídeo. Hoje em dia tá, né, em alta a questão de cirurgia robótica. Também, lógico que são outras subespecializações que tem que fazer, né? Não é só acabar os 3 anos de GO e vou sair fazendo cirurgia robótica. Uhum. Mas também é uma opção. O que mais? Não sei o que mais tem na área. Não tô lembrada. Medicina fetal, falei, eu acho. Mastologia. Nossa, é muito amplo. Hã? Nossa, isso ando bem. Estética íntima, isso é uma coisa que tá super em alta também. Inclusive, tô pra fazer um curso. Ia ser agora em abril, só que os bebês ficaram doentes, eles tiveram um pé-boca, eu tive que trocar pra setembro. Um curso de estética íntima, onde a gente trata algumas patologias e a questão estética mesmo Uhum. da vulva. Então é uma área que tá super em alta, que também é muito legal, por exemplo, vocês já ouviram falar em preenchimento vulvar? Sinceramente, não. Pois é. Tipo, tratamento de flacidez. Conforme a gente vai envelhecendo, ali os grandes lábios vão ficando um pouco mais flácidos. Uhum. Tem tratamentos pra deixar eles Rejuvenescido. exatamente, entendeu? Então, assim, também tipo, cada dia tá mais inovador, gente. Cada dia aparece mais subespecialidades. Então, eu gosto da área, como eu já falei, porque ela é ampla. Eu não canso, tipo, eu canso, óbvio. Mas não é aquele cansaço, tipo, de ser sempre a mesma coisa. De enjoar, assim, né? Nunca, porque cada paciente que entra e sai do meu consultório é uma coisa completamente diferente. Uma hora é grávida, outra hora é uma senhora, aí é uma criança porque menstruou a primeira vez, aí é uma paciente que achou um nódulo na mama, e aí, sabe, acaba ficando dinâmico e passa super rápido. Nossa, Então é excelente. muito legal. E você pessoalmente prefere o quê? Eu já sei a resposta, mas aí, fala aí pra galera. Plantão, consultório, cirurgia. Eu prefiro consultório. Eu gosto de consultório. É dinâmica, né? É Desde aqui dinâmico, tá e é tipo batendo. assim, é conversa, sabe? É eu escutar a paciente, é eu acolher a paciente, eu pegar uma paciente que já foi 1000 ginecologistas, até agora nenhum bateu, e ela chegar em mim e ela se sentir bem. Então, pra mim, é isso. Se eu pudesse fazer só consultório, eu faria. Só que hoje, atualmente, eu não deixaria a faculdade de lado. Uhum. Eu não deixaria o academicismo de lado. Eu me manteria na parte acadêmica e no consultório. Sairia do plantão, que o Helder não me escute. Porque ele é minha dupla e ele vai morrer se ele souber disso. Mas esse é o plano. É, Futuro. É o meu plano. Uhum. Se eu, tipo assim, tendo possibilidade de sair, é a coisa que eu vou trocar pelo consultório. Sim, sim. Que é o que te dá mais prazer. Não adianta. Exatamente. E é mais tranquilo, e eu administro meus horários. Sim. Tipo, às vezes meus bebês são doentes, sabe, eu fiz as meninas, gente, hoje eu vou ter que ficar com os bebês, eles não vão na escola, então eu consigo mudar. Então, querendo ou não, a gente tem um pouco mais de autonomia. Uhum, uhum. E você também é muito nova, né? Então você tá construindo sua Uai, você falou que eu era velha ou Não, eu tô nova? É que depende do ponto de não tô referência. Né? entendendo. Se comparar comigo, você é muito velho, mas você... Muito Se comparar com o Gustavo, eu sou muito nova. velho. Brincadeira, brincadeira. Entendi, beleza. Mas você é muito nova, você acabou de... Você é formada recentemente e tudo mais, você... Você tá se Vamos lá. contradizendo. Uai, Você tá- Jonathan, que isso? O que tem aqui? Não, Fala pra ver. é que se você... É que depende, se você considerar atualização, Ah, um ano você tá... Se você não estudar, você acaba perdendo as aham, coisas. certo. Mas se você tá considerando construir uma carteira de cliente, de pacientes, Sim, você é muito nova. sim. É sim. pouquíssimo Vamos tempo que você deixar eu terminar o Você raciocínio. entendeu, né? Mas sim, Vamos faz lá. sentido. Eu perdi o meu raciocínio graças Olha, mas eu te adianto, não sei se era isso que você ia falar. O meu consultório começou a alavancar esse ano. Uhum. Até ano passado pingava. Uhum. Assim, pinga um, pinga outro.
esse ano que começou realmente a, tipo assim, toda tarde eu tô no consultório. Graças a Deus. Que eu tenho fraldas pra comprar. Excelente. E aí você tá construindo. Eu acho que essa é uma parada que a nossa geração tem um pouco de dificuldade, que é a ansiedade de ter muito resultado rápido. Ah, eu também, não é a geração de vocês. Não, a gente é é a da minha mesma também. geração, pô. Ah, tá. Eu E- tenho, super, 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 super. Eu achava que eu ia sair da residência e eu já ia ter o consultório cheio. Mas, gente, é um trabalho de formiga, ninguém me conhece. Uhum. Como é que do nada eu vou ter. Tipo, um monte de gente vai confiar em mim com a minha cara de 3 anos de idade. Entendeu? Então, assim, é uma situação em que. Calma aí. É uma situação que exige paciência, exige calma. A gente tem que. Dia após dia mesmo. Mas o tempo vai passando, a gente vai sabendo lidar com a ansiedade. Vocês têm que saber que nada é da hora pra outra. Tipo, meu pai não tá onde ele tá hoje, vivendo de consultório e de cirurgia, porque ele começou. Ano passado. Pô, É. o cara formou faz não sei quantos anos, entendeu? Então, assim, é completamente diferente. E, obviamente, que ele querendo ou não, me ensina isso também, né? Porque eu vejo. E se comparar eu com outras pessoas que formaram junto comigo, eu tô até ok. Tipo, eu tô até, às vezes, acima, né? O movimento tá bom Uhum. para meu tempo atuando. Então, eu tô satisfeita. Certo. E uma parada que, sei lá, uma dúvida minha, por exemplo, porque eu tô aqui em São José, provavelmente eu vou fazer residência em São Paulo, em alguma outra cidade, depois eu vou voltar pra cá. Uhum. Você foi pro Rio, depois você saiu do Rio, foi pra São Paulo. Fui Jundiaí, pra Jundiaí, desculpa. e aí você voltou pra cá. Você Isso. acha que teve alguma perda de networking nessa história? Eu acho que se eu não tivesse contatos, seria muito mais difícil. Quando eu acabei a residência, o Rodrigo já estava aqui, ele já estava trabalhando. Então, ele já estava em todos os hospitais. Então, o que ele fez? Gente, minha esposa chegou agora, põe ela aí nos grupos de plantão, ela quer pegar plantão, ela tá para trabalhar, blá, 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 blá. Agora, se eu não tenho um contato, alguém que me impulsione, me mostre, tipo, sabe, me coloque no grupo e tudo mais, é bem mais difícil. Uhum. Eu tenho colegas que estão terminando agora a residência e vivem me mandando. Gabi, você não tem contato de ninguém pra dar plantão, porque eu tô precisando, não sei o que, não sei o que. Eu passo os contatos que eu tenho, mas eu acho que é uma estrada maior que essa pessoa tem que percorrer, entendeu? Sem dúvida. E quando o Rodrigo chegou, meu pai fez esse networking, porque meu pai já tava aqui há muito tempo. Então ele foi nos hospitais com o Rodrigo, olha, esse é meu... É genro que fala? Acho que a gente. É, né? Esse é meu genro, ele tá chegando em São José agora e, enfim, ele é GO, quer dar plantão aqui. Daí os caras, como já conheciam meu pai, não, pois não sei o que, vamos lá, vamos ver, não sei o que. Então, querendo ou não, contatos ajudam. Nossa, ainda bem que a gente fez esse Então, networking aí aqui, né? que vem a minha dúvida agora. A gente se formando, querendo dar plantão, é o mesmo esquema? Para quem que a gente vai pedir o plantão? Vocês vão Porta, pedir, vocês é. podem, por exemplo, não pede pra mim que eu tenho muita coisa pra fazer, não quero dar entendeu? Aí, viu? Sou Mas, network. por exemplo, eu conheço o chefe do pronto-socorro da clínica, Uhum. dos hospitais, os Sim. chefes. Então, eu passaria o contato dele pra vocês. Ah, entendi. Daí a gente vai atrás dele Lógico, você não quer mesmo. que eu fale, Não, eu querido? digo assim, Amado. não tem um setor dentro do hospital que a gente Não, vai, é direto com você. ele mesmo. Exatamente. Ah, Olha, eu me formei, eu não fiz residência ainda, eu quero dar plantão de clínica. Uhum. Você tem vaga? Tá, Ah, porta aí não, pra tá mim. tudo cheio. Então você pode me colocar no grupo como Coringa. Uhum. Tipo, a pessoa precisa passar de última hora, mesmo que você não tenha um plantão fixo, você pega esse plantão de última hora. Uhum. Entendi. E aí, o que você tem que ter? A única coisa é cadastro nos hospitais. Uhum. Os hospitais, eles pedem uma documentação pra você poder frequentar, porque não é qualquer pessoa que pode entrar lá e dar plantão. A gente vê aí um monte de pessoa que finge que é médica e não é. Uhum. Uhum. Então, tem que fazer o cadastro em todos os hospitais e aí ter esse jogo de contatos, tipo assim. Mas não acho que esse seja a maior dificuldade. Eu acho que dá, vocês conhecendo médicos, que vocês querendo ou não vão conhecer, porque vocês estão na faculdade de medicina, Uhum. vocês conseguem os contatos. Agora, o que eu acho que é difícil. Por exemplo, Gustavo, você não tem médico nenhum na sua família é lá do Acre. Uhum. Você chegar lá. E aí? Você vai falar com quem? Com quem, exatamente? Não sei. Tipo, eu acho Tá que eu iria fora pro da hospital cidade, e procuraria. Oi, quem né? é o plantonista? Oi, eu sou o Gustavo, sou da plantão. Ia ter que ser meio assim, entendeu? Aham. Mas vocês, tipo, procurarem contatos no lugar que vocês formaram ou no que vocês ficarão por conta da residência, é bem É tranquilo. mais tranquilo. Beleza. Boa. E você falou desse bagulho. Vamos lá, né? Corta. Essa é a Adequar. hora que eu vou cortar. Vamos adequar a linguagem. Pelo amor de Deus. Ah, não sabia dessa parte. Ele tem uma regala aqui. É, e vai colocar numa pilha que ninguém nunca vai ler. Essa é a real.
Do contato. Sim, sim, entendi. Perfeito, perfeito. Faz sentido. Você quer vir aqui? Não, o dele é o próximo episódio, calma. Vamos lá. A minha pergunta agora, em condições normais, vamos lá. Você falou sobre cadastro em hospital. E aí, numa aula, você tinha comentado sobre você trabalhar no consultório. E aí, você precisa fazer uma cirurgia ou precisa fazer um parto. E você precisa ter uma conexão com o hospital. Como é que funciona isso? Então, o hospital, ele tem um setor de RH. O que você tá entendendo? Só isso? Entendi. Dá licença, gente. Vocês estão atrapalhando a minha gravação. Ah, nem vou mais falar isso. Mas é sério, o hospital tem um setor de RH que você manda seu cadastro pra lá, ou então você pega o contato de alguém que já trabalha lá pra você fazer o cadastro. Se você quer fazer uma cirurgia, ou um procedimento, ou eu, por exemplo, um parto em determinado hospital, eu tenho que ser cadastrada nesse hospital. Eu tenho que ter acesso ao sistema deles, porque tudo é informatizado. Então, eu tenho que ter o paciente vai ter um prontuário, eu tenho que registrar, eu tenho que colocar meu boletim cirúrgico, eu tenho que fazer a prescrição. Para eu ter acesso a esse sistema, eu tenho obrigatoriamente ter acesso ao hospital. E isso é só mediante ao cadastro. Uhum, Entendeu? mas- Isso não tem nada a ver com plano de saúde, com nada. Pra eu, mesmo que eu vá, eu vou fazer a cirurgia por um plano de saúde. Uhum. Não importa. Eu tenho que ter o cadastro no hospital. Entendeu? E você se cadastra assim: oi, tudo bem? Sou novo, quero fazer o cadastro no hospital porque eu quero trazer um paciente para operar aqui. Mas E aí pronto. você não paga. Você não Não, paga. você não paga nada, não. Mas aí o paciente paga, por exemplo. Se ele não tiver plano, paga. Ou então, se ele pagar vai pagar para mim e pro hospital. Se for Entendi. particular. Legal. Mas Isso, eu não vou pagar para fazer o cadastro, entendeu? Isso é Nem o para tipo de- usar o hospital eu não Aham. vou pagar. isso é o tipo de coisa que a gente não aprende na faculdade. Sim, sim, Isso é sim. bizarro. É porque eu acho que na sua cabeça tá pensando assim, pô, eu vou usar o hospital, então eu vou ter que pagar para usar o hospital. Mas não, o paciente vai pagar a internação. É assim que o hospital ganha. O hospital ganha do paciente, ele não ganha do médico. Alguns ganham do médico também. Mas não, você não tem que pagar nada. Não é um aluguel da sala cirúrgica. Não tem aluguel não, da mas sala. é- Mas eu acho que a foi gente isso que tem ele essa ideia pensou. às vezes Não, mesmo. eu não alugo a sala de cirurgia. O paciente paga a sala de cirurgia. Se eu vou fazer uma cirurgia e o hospital vai me repassar, ele pega um pedaço do meu valor. Uhum, Entendeu? São os impostos lá, não sei o quê, mas é assim que ele ganha, entendeu? Uhum. entendi. Eu acho também, mas é melhor você chamar alguém da administração do hospital, meu filho, que é essa parte aí. Carlão Maganha a gente traz aqui outro dia. Eu super acho. Ele vai saber falar muito dessa parte. Certo. E dentro do plantão, por exemplo, também é ignorância minha, vocês me desculpem aí, mas você tá dando plantão como obstetra. Sim. Chega a paciente na porta do hospital, rompeu Rompeu o quê? A bolsa? a bolsa, Ah. assim, e aí, vai esperar chamar sua médica ou você já começa... Então, geralmente a gente pergunta se ela tem médica, ou se ela vai ganhar com um plantão, o bebê, ou então se ela tem um acompanhamento, se não tem. Se ela tiver um acompanhamento com a médica dela, eu faço o primeiro atendimento, ligo pra médica dela, e aí a gente vai seguir dependendo da conduta que for dada. Se ela não tem médica, ela é minha responsabilidade. E aí vem a perguntinha chata, aí o plantão te paga um extra pelo parto Não. ou não? Tá, Existem já... hospitais que pagam por Uhum. procedimento e hospitais que não pagam por procedimento. Entendi. A maioria não paga por procedimento. Se eu ficar num plantão, atender 5 fichas, eu vou ganhar a mesma coisa do que se eu ficar num plantão, atender 5 fichas e fizer 15 partos. Entendi. Entendeu? Plantão é loteria. Sim. É sorte. É sorte. Uhum. E uma coisa interessante que a gente estava comentando aqui antes é que o valor. Uhum. Hoje em dia, eu vou falar o valor do plantão de especialista, tá? Sim, Porque sim, quando sim, você sim. faz o plantão de clínica, o valor é inferior. Sim. Em média, né? Mais ou menos uns 130 a 150 reais a hora de plantão. E aí, quem quiser fazer a conta, multiplica por 12 em Por casa. 12, aí, por né? 6, Ou por às vezes a seis. gente dá plantão de 6, tanto Uhum. faz. E quando você vai dar aquele plantão dobrado, 24, considera o mesmo valor ou não? Sim. Sim. Você vai dar 24 horas, você vai multiplicar 130 por 24. Tá, e agora que a gente tá falando de plantão, você não vai ficar as 12 horas do plantão trabalhando, na prática. Depende. Depende Na do seu residência eu plantão. ficava. Mas tem aquela parte de descanso e tal, como que é? Se tiver... Na Olha, residência se e no, der. no plantão. Não conta com isso. Depende muito do movimento do hospital. Se você estiver num hospital, por exemplo, o Hospital da Vila, o movimento é surreal. Esquece descanso. Você vai ficar 12 horas sentada na bunda lá atendendo ficha. Agora, você vai num hospital de convênio, um hospital particular, você não vai ficar 12 horas sentado atendendo. Mas tem dia que você não atende nada, tem dia que você atende um monte, tem dia que você atende uma. Depende, tem dia que você faz 1000 procedimentos. Depende. Não tem um negócio pra eu falar pra você, olha, é assim que funciona. Geralmente dá pra comer, na vida real agora, depois da residência dá pra comer, dá pra viver assim tranquilo, entendeu?
Não precisa atender correndo, nada dessa loucurada. A não ser que você dê plantão num lugar muito movimentado. Aí a escolha também é sua. Por exemplo, eu não dou plantão na vila. Sim. Por quê? Porque eu não dou. Muito cheio, sim. Sabe? Não é o tipo de atendimento que eu quero dar pra uma paciente minha, entende? Eu não consigo atender uma paciente em 5 segundos, sabendo que tem mais 500 ali na porta, chutando, bravas, porque o atendimento tá demorando e eu sou só uma, entende? Então é o perfil, é o que você quer, é o que você não quer. Bizarro. E o mais bizarro é que a gente tá na faculdade, a gente tem contato direto com o hospital do SUS, então na minha cabeça. Tudo só é exi- aquilo. Só existe Pois essa é, realidade. mas essa é a importância de você ter contato com médicos da especialidade que você pensa e acompanhar médicos em plantões dessa especialidade. Porque daí você vai ver a vida real. A vida real não é aquilo. Entendeu? O SUS, lógico que tem gente que quer trabalhar lá, que gosta de trabalhar lá, mas a maioria opta pelo plano, né? Então é completamente diferente. Completamente diferente. Não dá pra comparar. E isso que o SUS aqui em São José, pelo menos ele funciona bem. É muito É bom, muito é bom, muito é muito bom, bom, muito é. bom mesmo. Porque se comparar com outras cidades, tem hospitais particulares de outras regiões que são piores que os nossos hospitais do SUS aqui. Com E ainda certeza. assim é um caos. Com É certeza. A caótico. gente tá recebendo alguma coisa da prefeitura aqui só pra saber. Tá Não, falando jabá da cidade. mas se Não, mas quiserem. é sério. Se quiser patrocinar o Patrocinar plantão tá aberto médico aqui, gente, pelo amor plantão de médico, Deus. não. Conversa de plantão, Tostão. Então, tá sempre aberto aí a receber. E aí, já que a gente tá falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro. O Vamos local é lá, o cara. quanto que você vai pagar pra gente? Não, brincadeira. A gente já falou como o GO pode trabalhar. Já. Então isso a gente pode considerar como o GO pode ganhar dinheiro. Então é plantão, Plantão, consultório, procedimentos, por exemplo. A estética íntima, eu vou colocar uma parte. Dá pra fazer essas questões da estética e acabar sendo pago por isso. Inserção de DIU, inserção de Implanon, tudo isso a gente cobra também particular. Fazendo partos, a gente cobra particular também. Existem médicos que fazem tudo isso pelo plano, tá? Eu tô falando que não é a minha realidade, por isso que eu tô falando pra vocês como funciona comigo. Mas, de qualquer forma, o plano de saúde paga pra um médico colocar um DIU. Paga uma quantia X, mas paga. Sim, O plano de saúde paga para o médico fazer um parto, paga uma quantia X. Se o médico for credenciado no plano, mas paga. Que mais? Consultório, plantão, ultrassom, essas coisas. exames, Janeiro. exatamente. E, filho, cirurgias também, tem Esterectomia. todas as cirurgias, tipo, você vai tirar um útero, você vai tirar um ovário, um tumor, vai fazer, sei lá, uma retirada de glândula de Bartolin, tudo isso. Se cobra. Lógico. Tipo, tirar um DIU, você cobra. Tirar um Implanon, você cobra. Tudo é seu procedimento. Queimar verrugas de HPV, você cobra. Tipo, Perfeito. tudo é teu trabalho. Sim, sim. Entendeu? Às vezes a paciente fala, ai, doutora, mas é tão rápido, você vai me cobrar. Tipo, Sim. eu trabalho com isso. Esse é o jeito que eu como. Inclusive, é o meu trabalho fazer Entendeu? isso. Né? Exato. Então, assim, às vezes, como eu falei, a valorização é inversa. Inverso. As pessoas meio que perdem o sentido, sabe? Tem dinheiro pra tudo, mas na hora do médico, não. Mas enfim, dá pra... Eu acho que é difícil você fazer a medicina particular no Brasil, tendo o SUS sendo que faz tudo no SUS, teoricamente, né? Tudo. Na teoria, né? Não. Vai colocar um DIU Mirena pelo SUS. Não, sim. Você não coloca. Mas eu digo assim, não por algo específico, mas a ideia das pessoas de achar que o SUS, você faz tudo no SUS, entendeu? Eu acho, Jonathan, que não é nem o SUS, é o plano de saúde. Os Ok. planos de saúde cobram tudo. As pacientes pensam, por que eu vou pagar uma consulta se eu tenho um médico que atende plano? Sim. Agora, veja, o atendimento desse médico do plano é igual ao atendimento que você está pagando? Não é igual. Nem consegue, né? Nem Nem consegue. Por quê? Porque o plano repassa tão pouco. Eu vou falar de valores. R$30. R$30. R$30 uma consulta. Vocês acreditam? Eu tô até olhando pra câmera. É tão bizarro. Que, tipo assim, eu fico brava. É um assunto que me deixa brava. Como é que eu vou... Tipo, eu vou atender 5 pacientes a R$30 cada uma. Sim. E aí você acaba correndo com a sua consulta. E aí, o que eu vou Pra fazer? encaixar Eu vou atender a 20 agenda. pacientes numa tarde. Pra eu poder conseguir pagar o aluguel da sala que eu tô atendendo. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, é revoltante. Eu fico muito, muito brava. E o atendimento não é igual, a qualidade não é a mesma, o nível dos profissionais não é. Então, tem essas diferenças. E aí vai de quem consegue ver essa diferença e valorizar esse trabalho e quem... Tudo bem, não julgo.
Sim. Mas, por exemplo, hoje eu vejo o plano de saúde, eu tenho plano de saúde como? Para fazer meus exames e pagar a internação de hospital. Sim. Médico, eu vou no médico que é bom. Sim. Eu não quero saber se ele atende meu plano ou não. Até porque a maioria dos planos dá direito a reembolso. Reembolso, Então É eu a pago a técnica que consulta se usa hoje, né? particular, exatamente, eu pago a consulta particular, emito nota fiscal, ou o médico emite a nota fiscal pra mim, e eu peço pro Bate lá plano no plano. reembolsar. Às vezes não reembolsa tudo, mas pode reembolsar uma parte, enfim, depende também de quanto você paga pro plano por mês. Uhum. Mas, na minha opinião, é assim que tinha que ser, entendeu? As pessoas olharem de forma diferente. Eu acho que talvez seja, mas daqui a um tempo. Sim, a impressão que eu tenho é que ainda tem duas ideias, acho que na cabeça do leigo, né? Primeira, médico ganha muito dinheiro. Exato. E a Primeiro, segunda, parou por aí. médico não pode ganhar dinheiro com a medicina porque ele tem que servir, né? Nossa, perfeito. Eu acho que tem muito disso ainda hoje em dia, né? Perde-se um pouco menos, é o que você falou. Já não tem mais a valorização financeira mesmo falando, financeiramente Sim, financeira e de tudo. de tudo, Entendeu? realmente Porque, não às vê mais o vezes- médico como via antes, que era Não. aquele cara que tava do seu lado, que realmente ele tava. Não, hoje em dia é o cara que vai me servir. Tô Exatamente. aqui esperando 2 horas na porta da UPA, batendo aqui, aí você é um Exatamente. vagabundo, você não pode Você descansar, tá aí não sem pode fazer isso. nada, você tá mexendo no celular, você tá aí exato. comendo, pô. É um negócio que tá complicado. Acho que assim, inverteu muito a relação da sociedade com Total. a medicina. E parece que não perceberam ainda como que é a atual realidade, de Sim. que o cara que tá lá na porta da UPA, às vezes ele tá na 23ª hora de trabalho dele. Ele não fez xixi o dia inteiro, ele não comeu nada porque ele tava com o paciente que tava morrendo na sala vermelha. Exatamente. É pesado, falta mas as um pouco pessoas de não entendem entendimento. porque elas não vivem isso. E quando bate na mídia, é sempre criticando. Claro, É lógico. vereador, é deputado que vai bater lá pra fazer graça, político geral. querendo falar assim, não, porque esse cara tá dormindo aqui. Tá dormindo, mas deixa outros 3 atendendo, entende? Exatamente, Nunca vai deixar, exatamente. você nunca Lógico vai que a pro gente se descanso reveza. A sem. gente, tipo, pô, ninguém é máquina. Não tem como. E ainda exige que o atendimento seja bom, só que desconsidera que você não tá deixando ele descansar, não Você tá não tá deixando ele comer, pagando. não tá pagando, sabe? É um Exatamente negócio isso. que... Essa questão que você falou de, tipo, que eu tô para servir, eu acho que é o que mais pega, além da desvalorização. Porque parece que você tá errado em cobrar. Gente, é uma profissão. É uma profissão como qualquer uma. É uma profissão mais Exatamente. delicada, que você lida com dor, você lida com morte. É diferente, a responsabilidade é diferente. Sem dúvida Mas, alguma. pô, Mas eu tenho para mim que, de acordo com o aumento da responsabilidade, deve-se ter também o aumento da gratificação. cara, eu acho que tem que ser o justo, entende? O quanto a gente abdica. Vocês estão abdicando na faculdade, eu abdiquei na residência também, abdico até hoje com a minha família, Sim, pra eu estar onde eu tô. Entendeu? Então, assim, fora o gasto, eu também formei em faculdade particular. Faculdade de Medicina de Petrópolis é particular. Pô, quanto meus pais investiram, entendeu? Aí Sim. agora, sabe, é difícil. é difícil. É difícil. E é por isso que eu falo, a gente tem que gostar do que a gente faz. Sim. Porque se a gente estiver fazendo pelo valor, pelo dinheiro, Não dura. Você Não tá dura na doido. profissão. não dura dá. na profissão. Daqui a 1 ano vocês estão fazendo outra faculdade, Sim. entendeu? Aí eu já parei por aqui. Já deu a tua Já parte. deu, já são 2 já, para com isso. Nossa, tanta informação. Eu não tenho médico na minha família, então eu, teoricamente, era leigo até entrar na faculdade. E agora que eu tô tendo vivência de plantão, Você quer sair? não tem nem como mais. Meus pais me matam. Mas, por exemplo, um paciente que chega lá na porta numa emergência, por exemplo, ele não sabe o que o médico tá fazendo, não sabe como que Não é a sabe. estrutura do hospital. Não sabe. O médico não vai atender só a porta, ele tá atendendo Exatamente. várias Às outras vezes eu áreas. demoro pra atender porque eu tô no centro cirúrgico fazendo um parto. Sim. Às vezes tem 5 pacientes me esperando. Uma é uma gestante com hemorragia e outras 4 são outras coisas. Quem que vocês acham que eu vou atender primeiro? Hemorragia. A gestante com hemorragia. Os outros vão ter que esperar. Se Só eu que tô fica sozinha, bravo. aí ficam bravos. Aí fica bravo Gente, na de residência eu já esperar. levei cadeirada. Já me xingaram, já bateu polícia porque eu não atendi rápido. Porque a paciente estava sangrando em um abortamento que já não tinha o que ser feito e a gente estava lá dentro fazendo um parto. E aí o acompanhante falou que a mulher perdeu o bebê porque a gente não atendeu. Uhum. Caos. Mas a gente também vai aprendendo isso. Antes eu brigava. Agora, Nem fico discute com a mais, não Não perde mais. discuto. Não discuto porque, tipo assim, eu vou brigar com essa, daqui a 5 minutos vai acontecer a mesma coisa. Sim, sim. Uhum. Você vai se Entendeu? exaurir. Exato, nisso. então todo dia eu levanto, eu tento fazer o melhor que eu posso, com paciência, Uhum. sabe? Pra poder as coisas correrem. Lidar com as pessoas é muito difícil. É muito difícil. Mas, gostando do que faz, volto a frisar isso, eu tô falando isso o tempo todo. É diferente. Sim, sem dúvida. Trabalhar numa coisa que já é exaustiva,
sem gostar, aí que a Não gente dá, vê não os dá. exemplos Dá ruins ruim, que realmente a dá gente tem que ruim. criticar, Sim. obviamente. E aí a gente acaba tendo realmente todos os exemplos que merecem, aí sim merecem estar na mídia, digamos assim. Sim, com certeza. Lógico que existe cagada, existe Sim, erro, sim. entendeu? Mas também vocês não podem recriminar todo mundo, não pode colocar todo mundo no mesmo Ah, saco, não, sem entendeu? dúvida. Ainda mais, puxando a sardinha pro meu lado, né? Eu trabalhava com direito médico, então realmente a Pois gente é, você consegue sabe ver. mais do que eu, a quantidade de É, cagada que tem, sim. entendeu? E coisas que realmente acontecem, coisas que poderiam ser evitadas. São Exato, dois. mas tipo assim, na medicina, gente, as coisas ruins acontecem. Sim, A gente tá lá pra tentar prevenir, mas a gente não é Deus. exatamente. Eventualmente, eu vou perder uma paciente. É o que eu quero? Óbvio que não. Você acha que eu não sou louca? A gente trabalha pro contrário, inclusive. Exato, mas assim, eu sei que vai acontecer. Entende? E não é porque eu errei. Então, é complicado. Complicado. Já teve alguma situação que você perdeu? Na residência teve. Na residência teve. Teve uma puérpera que tinha acabado de ter uma cesárea. Ela simplesmente parou na maternidade, na enfermaria. Aí eu lembro, eu tava no R3, eu tava operando. Aí no meio da cirurgia, a técnica de enfermagem entrou no sala do centro cirúrgico e falou assim: doutora, estão te chamando urgente no quarto, não sei qual. Senhora. Tipo, eu tava com a barriga da mulher aberta, era uma gestação ectópica rota que eu tava operando. Eu não podia, o que eu ia fazer? Deu, chama o outro plantonista. Aí foi chamar lá os outros plantonistas e tal. Quando eu acabei a cirurgia que eu tava fazendo, eu fui até o quarto e ela já tava, tava fazendo RCP, tentando chocar. Provavelmente fez um TEP e morreu. Nossa. Era paciente do plantão, tipo, não era minha de consultório, Sim, sim. nunca tive. Sim, sim, sim. Mas é um paciente que eu acompanhei, que, enfim, tive. Mas que impacta é igual, né? Nossa senhora, eu fiquei arrasada. Arrasada. Meu Deus do céu, tipo, acabado de ter um bebê. Ela queria não sei quanto tempo, tava tentando. Tipo, eu sabia da história dela porque ela já tava induzindo o parto normal há 2 dias. Acabou que fez sim. cesárea. Entendi. Entendeu? E aí, nossa, foi bem ruim. Mas eu acho que foi o único caso, assim, que eu me lembro. Mas acontece. Eu acho que, pessoalmente, pra mim, eu entrei na faculdade com 21 anos. E eu tô enfrentando vários desafios, assim, de vivência mesmo da medicina que acabaram com a minha saúde mental, assim, sabe? Se não fosse por várias tentativas de terapia e ir atrás disso, vivenciar a medicina é muito treta, porque você entra com 17 anos. A gente entra com o cérebro muito idealizado, né? A gente vai. É como se a medicina fosse matemática. A medicina não é matemática. As pessoas vão. Existe desgraça à torta e à direita e vai acontecer coisas ruins e isso é muito difícil de entender como aluno de medicina, como, sei lá, Médico, como médico porque a gente não quer. Mas são coisas que a gente tem que trabalhar. Até pra gente saber essas coisas, saber lidar com isso, a gente tem que ser diferente. Não é qualquer pessoa que tem estômago pra isso, entendeu? Exatamente. É dom. E Mesma coisa da. E é um desafio porque na faculdade de medicina, na prática, não é todo mundo que tá lá que tem dom pra isso, só que tem dinheiro pra pagar, né? Então, É, fato. é treta, porque... Mas não dura Mas depois. aí, no final das contas, tipo, de uma turma, quantos profissionais são realmente bons? Realmente fazem a diferença? Pouquíssimos. Poucos. E são os que têm dom. Entendeu? É assim que funciona. Você vai no direito, tem um monte de advogado péssimo. Você vai na engenharia, tem um monte de engenheiro péssimo. Você vai não sei onde, tem péssimo em todo lugar. Mas aqui na medicina a gente não pode ser péssimo. Esse é um problema. Esse é a Mas, diferença de erros de profissões, exato, né? exato. Então, assim, a gente ter a consciência tranquila, cada um, a gente sempre fazer o nosso melhor e proporcionar o melhor pro outro, independente da especialidade, independente da data, independente da idade, enfim. Certo. E a gente já tá chegando no fim das perguntas, mas hoje, qual você acha que é a área da GO que é mais rentável, assim? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a área da humanização, principalmente da obstetrícia, porque não tem. O que tem, às vezes, peca. Então, as pacientes sentem necessidade de ter uma pessoa do lado, de ter alguém que se sentem seguras, de ter, enfim, uma segurança, de ter um acolhimento, de serem escutadas, sabe? De estarem lá com alguém que realmente sabem que vai ficar tudo bem, independente do desfecho. E eu acho que a parte da estética também, por ser estética. Mas com relação à medicina propriamente dita, tipo, o fato da gente ter que fazer a diferença, eu acho que é a questão da humanização da obstetrícia. Esse é um assunto que eu acho muito importante. Inclusive, por ser leigo e tal, e não ter contato com isso, qualquer discurso de humanização, eu Você comprava... já acha que é o parto na banheira, no meio da selva, não é? Todo mundo cantando. Apostas, Alceu dadas, Valença. batendo tambor. E qualquer tentativa de intervenção do médico, violência obstétrica, por exemplo. E aí, agora, né, tendo contato com o GO, e você vai poder falar muito melhor do que eu,
tem que ter muito discernimento, assim, do que a gente pega das redes sociais sobre violência obstétrica, Muito. do que é protocolo, do que... Exato. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque... Bom, a questão do parto humanizado, né, a questão da humanização, o que que é? Na verdade, é o básico. É a gente respeitar a paciente e o acompanhante, a acompanhante. É só. O que que é o respeitar? Se a paciente não quer comer, ela não vai comer, eu não vou enfiar comida na boca dela. Se a paciente não quer deitar, eu não vou fazer ela deitar, ela não precisa parir deitada. Se a paciente não quer ficar, sei lá, sentada, ela pode levantar. Se a paciente quer ficar embaixo do chuveiro, ela vai ficar embaixo do chuveiro. Se ela não quer a infusão de ocitocina, por exemplo, se não houver necessidade, a gente não vai pôr ocitocina. Episiotomia, a mesma coisa. O que que a gente vê? Ah, porque fez episiotomia é violência obstétrica. E aí entra naquele negócio que você falou. A situação é o seguinte, existem alguns procedimentos médicos que são feitos erroneamente com o intuito de acelerar o trabalho de parto e o parto daquela paciente. Isso está errado. Agora, existem procedimentos médicos que são feitos no intuito de corrigir algo que está incorreto ou salvar a vida do bebê. Se a paciente está lá, não sei quantas horas em trabalho de parto, não, eu tô vendo que a contração dela tá ruim, o que tá precisando para ela ter de fato o parto normal, ter o bebê, é contração, o que eu vou fazer? Eu, como médica, eu vou sentar, eu vou explicar para ela e eu vou ligar a ocitocina. E tá tudo bem. Eu vou ligar porque ela precisa. Uhum. O corpo dela não está produzindo o suficiente naquele momento. Eu tô lá com uma paciente que tá em período expulsivo, o bebê bradicardizou. Tá batendo 80. O que tá segurando é o períneo. Eu vou deixar aquele bebê morrer? Ou eu vou falar para ela que eu preciso fazer um corte para poder o bebê sair rápido porque ele não tá com oxigênio suficiente para ele ficar bem ali? Então, eu acho que tudo é a forma como é explicado e a forma como as coisas são feitas. Se eu faço uma coisa de praxe, antigamente era feito, episiotomia em todo mundo, trrr. Ocitocina em todo mundo, trrr. Hoje em dia não é assim, existem critérios, existem coisas a serem definidas antes, a serem escolhidas para ver se essa paciente se encaixa ou não. Então, o primeiro ponto é esse, né? E o outro, a questão é, obviamente, de filtrar o que a gente vê em rede social, porque às vezes a história não foi daquele jeito. Uhum. Às vezes, por exemplo, fórceps. Quantas vezes a gente já não viu que fórceps faz mal? Gente, eu fiz em janeiro parte de uma paciente minha, ela olhou pra mim e falou assim, não tem fórceps. Chega, tira, eu não aguento mais. Eu falei, tem fórceps. Tá bom, tá tudo bem. Tirei. E tá tudo certo, o bebê tá ótimo, tem 3 meses, quase andando, me esperto. Então, assim, existem coisas e coisas. E por isso que eu falo pra vocês, o importante na parte obstétrica é você estar seguro com quem tá te acompanhando. Se você sabe que aquela pessoa faz tudo que ela faz direito e faz tudo que ela faz com responsabilidade, você tá tranquilo. Você nunca vai duvidar se ela virar pra você e falar que tem que abrir uma episiotomia. Agora, se não tiver que abrir, você sabe também que ela não vai fazer abrir. Entendeu? Então, é muito complicado, mas essa parte eu acho que é mais assim mesmo. Eu acho que eu vou linkar esse assunto que eu acabei de pensar, na real. Eu tenho algumas amigas, né, que engravidaram e tal. Normalmente é a galera da área da saúde mesmo, e aí galera que trabalha com GO, né? Não só medicina, porque tem uma galera que é doula ou que é enfermeira. Sim, sim. E minhas amigas especificamente, acho que foram 2, sempre idealizaram o parto natural. E aí chega na hora do parto, tem complicação, e aí tem que fazer cesárea. E aí, depois da cesárea, elas se sentem um lixo, assim. Que elas Então, falharam como profissional, como falharam mulheres, como mulher. principalmente. E eu acho que seria muito válido você falar com as pessoas sobre isso. Eu acho o seguinte. Primeiro, a cesárea que elas tiveram que passar, elas realmente tiveram que passar? No caso das 2, sim. Tiveram que passar, não tinha escolha. Será? De acordo com a história, sim. Entende meu ponto? Tipo assim, tem muita paciente, muita gente que passa no meu consultório, doutora, o parto foi cesárea porque a médica disse que tinha que ser cesárea. Uhum. Não explicou o que aconteceu. Entendeu? E assim, a questão da questão da mulher e tudo mais é de fato uma coisa a ser construída no dia a dia do pré-natal. É para isso até também que serve. Tipo, você não é mais ou menos mulher se você teve um parto normal ou uma cesárea. Uhum. Eu me acho uma puta mulher incrível por eu ter tido uma cesárea e eu cuidar dos meus bebês e tá tudo bem. Entendeu? Eu acho que a partir do momento... E outra coisa, antes de eu achar, tem mulher que quer cesárea. Sim. E também tá tudo E bem. é o direito dela. É o direito dela. Uhum. E assim, o importante sempre, sempre, sempre é estar tudo bem com a mãe e com o bebê. Independente da via de parto, independente de escolha, independente de qualquer coisa. Então, assim,
Isso é bem trabalhado, é bem conversado no pré-natal, durante o trabalho de parto, para que a mulher, obviamente, não se sinta dessa forma, porque depois do parto tem uma enxurrada de hormônio que causa. Isso é um assunto mais pra frente, que senão a gente vai sair daqui nunca. Parte 2, parte 2. Exato. Que de fato deixa a gente bem sensível, bem, sabe? É bem complicado. E aí, juntando com isso, você acha, eu não, por exemplo, é rápido. Eu não amamentei, porque eu não consegui. Você imagina, mãe, médica, obstetra, que não amamentou. Eu me senti uma porcaria. Eu me senti um lixo. Mas aí, eu falei, cara, tá tudo bem. Sim. Entendeu? Eu tava tentando muito, enfim, são coisas que podem acontecer. E aí a gente tem que tentar ficar um pouco tranquilo, ver a razão das coisas, que na hora do pós-parto a gente não consegue ver. Sim. Pra poder não surtar, porque senão a gente surta. Tem que sempre analisar todas as circunstâncias que envolvem. Tem que ver tudo. fria. Eu falo, nessas horas a gente tem que ser homem. Entendi. Entendeu? Eu não entendi. Eu perdi. Que homem não pensa? Eu não entendi. Homem não pensa com o coração. Homem pensa com a razão, Nossa, entendeu? Então a mais gente tem que racional. pensar friamente. Eu sou completamente coração. Lá em casa, o Rodrigo é tipo. Nem sei o que é. Uma régua. Tipo, o extremo da razão, entendeu? Então, e isso é bom, é um equilíbrio. Sim. Na época que eu tava tentando amamentar, ele que me falou, ele falou assim, Gabriela, você não tá vendo que tá pior pra você e pros bebês? Tipo, a rotina já tá difícil. O que você tá fazendo, que eu tava tentando, relactação, sonda, não sei o quê, você tá piorando, você tá mais exausta. Dá mamadeira pra esses meninos. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar mamadeira. Ai, o bico, ai, o dente torto, ai, a língua, fala, o músculo. Cara, agora, quando eu vou dar alta pros meus pacientes, eu falo, se não pegar o peito, dá mamadeira. Tá tudo bem. Uhum. Porque agora eu vi que realmente foi a melhor coisa, entendeu? Sim. Na época eu não conseguia ver, mas agora eu consigo. Enfim, o homem pensa com a razão. Ela não Alguns, tava né? te ofendendo, cara. Não, não tava. Não foi uma ofensa. É, Foi. Não, eu queria, na verdade, já que tá falando dos filhos, porque tem uma história, até pra deixar mais leve que eu Ai, falo. meu Deus, lá vem. A história do tempo, né, dos gêmeos, né? Vocês são fofoqueiros, cara. Eu vi aquilo e falei, como assim? Vocês querem saber a história dos seus bebês. tira essa dúvida pra gente aí. São gêmeos, mas não são? Como São de que pais é? diferentes ou não são? Essa Não, é a pelo amor de pergunta. Deus, não. Isso aí nunca passou pela cabeça, pelo menos não da minha, né? Bom, é o seguinte. Geralmente, todos os meses, a mulher ovula um óvulo. A abençoada que vos fala, ovulou 2. E isso pode ter acontecido em datas diferentes. Quando a gente decidiu engravidar, eu e o Rodrigo, eu tirei o DIU em julho. Em agosto, que era o primeiro período fértil, a primeira ovulação, eu joguei lá no aplicativo e eu vi todos os dias que a gente tinha período fértil. E a gente teve relação todos os dias do período fértil. Uhum. Gente, eu nunca tive tanta relação na minha vida. Foi tipo assim, nossa, nos últimos dias eu já tava assim, nossa, vai logo, cara, eu não aguento mais. Tipo, eu não tinha, não rolava. Mas eu tava, tá, vamos engravidar, beleza, nossa, vai logo. a exposição, né? E aí, o que aconteceu? Beleza, beta-HCG positivo, fizemos um teste de urina antes de atrasar minha menstruação. Uhum. Porque eu tava sentindo muita dor no peito, tava esquisito, tava muita dor na mama. Eu falei, Rodrigo, não tá normal. Aí ele trouxe o teste. Aí. Tá engraçado isso. Eu fiz o teste. Muito engraçado. Aí eu não consegui esperar, ele tava no banheiro. Eu entrei no banheiro e falei assim, Rodrigo, o que é isso? Aí ele olhou pra mim assim. De quem que é isso? Deu. É meu? Eu vou entrar com um teste de quem aqui? Senhor? Aí ele falou assim, é positivo, deu. Não, não é possível. Dele. Dá licença que eu tô no banheiro. Ele falou, nossa senhora, que ruim. Não, que romântica. Não, a cena, muito né? romântico. Pra compartilhar esse momento, né, de alegria. Pois é, aí depois que a gente foi falar, meu Deus, não sei o quê. Aí beleza, eu fiz o teste, fui fazer um ultrassom. Uhum. Na primeira ultrassom que a gente fez, tinha um saco gestacional. Meu medo sempre foi a questão da quantidade. Por quê? Meu irmão era gêmeo. E na família do Rodrigo, apesar de a gente saber que a herança paterna é menor, o irmão dele tem gêmeos. Então, tipo, a preocupação era, é 1, é 2. Eu fiz a primeira ultrassom, veio um saco gestacional. Deu, nossa, graças a Deus. Aí esse aqui já comprou o carrinho. Tipo assim, já começou, nossa, é 1, tá tudo bem. Tá vendo, Rodrigo? Podia ser pior, podia ser 2. De tanto que 15 vocês dias falaram, ó. depois, eu estava de plantão. E a médica que estava na ultrassom era uma amiga minha, uma colega minha. Aí eu falei assim, nossa, Lívia, vamos só ver aqui, né? Porque não tinha visto o embrião, porque era muito precoce. Vê aqui só se o embrião tá batendo, tá tudo direitinho, não sei o quê. No meio do meu plantão. Aí ela colocou o transdutor, né? Que era transvaginal ultrassom. Quando ela colocou o transdutor, eu fiquei olhando assim.
na televisão. Aí ela começou a mexer, aí a televisão mexendo. Eu, Lívia, de quem que é esse exame? Aí ela, Gabriela, calma. Eu, não, Lívia, de quem é esse exame? Dela, é seu, Gabriela. Eu, Lívia, são 2? Aí ela, Gabriela, calma. Aí apareceu o segundo embrião. Então, o segundo sempre foi bem menor do que o primeiro. Eles tinham, né, na medida, acho que 3 ou 4 dias de diferença um do outro. Então, o que aconteceu? Por que eu contei a questão da relação? Tem sentido. Sim, sim. Provavelmente, como a gente teve relação todos os dias do período fértil, a fecundação aconteceu em dias diferentes. Fecundou um e depois fecundou outro. E aí eu engravidei dos 2 bebês. Por isso eles têm idades gestacionais diferentes. E eu falo que a sorte é que eu só tive relação com uma pessoa. Porque se eu tivesse tido relação com 2 pessoas diferentes, em outra época da minha vida, eu podia ter gêmeos de pais diferentes. Imagina que bizarro. E que B.O. Meu Deus. Mas o Rodrigo pode ficar tranquilo, que os 2 são a cara dele. Então não tem nem o que discutir. Vou ter que concordar que eu já vi as fotos lá no seu É a Instagram. cara, né? É a Não cara tem do jeito. Rodrigo. Tem um que a gente até tenta puxar a sardinha pra mim, mas... Só pra você ficar feliz, né? Mas é Mas desculpa, parecido. Gabi, mas... Não, um é o escarro, o outro é exatamente. É um pequeno xerox. Mas foi assim. isso, então tomem cuidado, tá? Primeira ultrassom vocês não comemorem, porque ainda tem a segunda. Aí foi engraçado, eu liguei pra ele e falei assim, Rodrigo, são 2. Eu tava de plantão, como eu falei, né? Uhum. Aí ele, hã? 2 o quê, Eu né? acabei de fazer ultrassom, Rodrigo, são 2 dele. Por que você fez ultrassom? O fato não é porque eu fiz ultrassom, é porque são 2, calma aí. Gente, B.O. Aí ele falou assim, não, para de fazer ultrassom, agora você não vai mais fazer ultrassom. O próximo são 3 já, ó. Ai, aí veio o caos, né? Meu Deus, o que a gente ia fazer com 2 bebês? Aí um era muito pequeno, a gente ficou com medo de não evoluir, a gente nem sabia se ia evoluir, tinha uma área de hematoma, tinha que ficar em repouso. Acabou que evoluiu até mais do que Não, você é deveria. positivo, né? Tudo que tinha que acontecer. Total, aconteceu. evoluiu, pélvico. Então era assim, a minha vida foi o seguinte, eu queria uma menina, veio 2 meninos. Aí eu falei, Deus, já entendi. Obrigado, valeu. É isso, chega, acabou. Dá pra tentar mais vezes. O Rodrigo falou que se eu engravidar de novo, ele sai de casa. Eu não posso criar 2 bebês sozinha, então eu vou ter que ficar por aí. Ficou Por aí enquanto. mesmo. Quem sabe quando eles forem mais velhos, ele muda de ideia. E aí vem mais 2, Deus me... Imagina, mais 2 meninos de novo. Não, Ia ser engraçado. não é engraçado. Gabi, Ai. então pra gente finalizar, a pergunta mais importante talvez. O que você julga importante pra um GO ter sucesso na carreira? Cara, primeiro, como eu falei 500 vezes, gostar do que faz. Uhum. Segundo, se preparar. Escolher uma boa residência, enfim, ter, né, ser munido de um bom substrato acadêmico. Estudar, obviamente. E principalmente, eu acho, é ser humano. É você se colocar no lugar de quem tá na sua frente. Eu acho que os meus atendimentos mudaram. E eu, como GO, mudei depois que eu tive filho. E até o Rodrigo, ele sempre fala, como pai, depois que a gente vivenciou a gestação, a gente mudou. Muita coisa que eu não valorizava antes, agora eu valorizo. Uhum. A forma como eu acolho a paciente agora é diferente de como eu acolhia antes. Tô falando que antes eu era, tipo, escrotona, não sei o quê. Mas é diferente. Cada pessoa que entra no meu consultório agora, eu me coloco no lugar dela. Uhum. Era sempre pra ter sido assim? Sim. Mas aumentou, né, a intensidade com que eu penso nisso depois que eu fui mãe. Então eu acho que é gostar e se colocar sempre no lugar do paciente, ser humano, tratar bem, acolher, não ter pressa, sabe? Eu acho que, na verdade, é tudo que a gente falou até agora, que faz uma diferença que vocês não têm ideia. Tipo assim, as pacientes saem do meu consultório com um sorriso, de canto a outro, sem eu ter feito nada. Gente, eu não fiz nada. Às vezes eu nem examino. Às vezes não precisa nem examinar, eu só preciso conversar com ela. Ela só precisa ser ouvida. Eu só preciso valorizar o que ela tá me falando. Eu só preciso valorizar que ela tá com dor. Poxa, então vamos descobrir por quê? E não virar pra ela e falar assim, é normal sentir dor. Entende? São esses detalhes que eu acho que hoje em dia, não só na GO, mas com todas as áreas, faz super a diferença. E eu sempre falo pra vocês em aula. Existem uma diferença muito grande entre médicos e outros. Existem alguns médicos que tratam a medicina como algo vertical. Em que o médico fala, o paciente abaixa a cabeça e acabou. Isso podia até servir antigamente. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, o papo é completamente horizontal. A paciente que está na minha frente, ela quer saber o que ela tem, por que ela tem, de onde ela veio e como que trata. E para eu explicar isso, eu tenho que ter noção de que ela não está me afrontando, questionando tudo isso. Ela só está querendo saber o que está acontecendo com ela. E alguns profissionais se sentem até
mal da pessoa tá questionando, porque Uhum. sente como se tivesse, pô, você tá duvidando do que eu tô falando, mas não é isso. Ela só tá querendo saber. E vocês que são mais novos, né, que são, não o Gustavo, mentira. Vocês que estão se formando agora, eu acho que vocês podem pegar muito isso e, tipo, isso servir pra vocês pra sempre. Ter uma relação horizontal com o paciente de vocês. Nunca achar que o que vocês falam é lei, porque não é. A gente também pode errar e tá tudo bem. Uhum. Mas eu acho que, basicamente, acho que tudo que a gente conversou serve de algum jeito pra vocês, independente da especialidade, pegarem um pouquinho do que foi a conversa e levar pra o jeito que vocês vão lidar com os pacientes daqui pra frente. E falo também no hospital. No hospital, quando a gente vai, vocês vão olhar vários profissionais atuando. Peguem o bom de cada um deles. Não é todo mundo bom. Eu tenho defeito. Às vezes eu falo demais. Às vezes eu reajo de uma forma equivocada ao que uma paciente me fala. Porque eu sou espontânea. Isso é uma vantagem, mas também pode ser um erro. Às vezes eu quero dizer uma coisa, eu sou interpretada errada, que eu digo outra. Então não peguem essa parte. Peguem a parte boa. Tanto de mim, quanto dos outros preceptores que vocês têm, dos outros professores, que com certeza alguém, por mais idoso, por mais chato, por mais escroto que seja, alguém tem alguma coisa pra ensinar. Nem que seja como você não deve se comportar. Uhum. Mas com certeza alguém tem alguma lição pra passar pra vocês. E é essa hora que vocês estão, de olhar todo mundo, se espelhar nas pessoas, como eu me espelhei na Diane e no Beto, que eu comentei lá no começo da conversa, Uhum. e tentar ser igual. Ou parecido. É isso. Acho que é isso. Sensacional. Então, depois dessa aula toda aqui, É. a última coisinha, alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar? Cara, eu acho que não. Acho que foi bem Foi bem completo, completo, né? Eu acho. A gente falou até demais. É. Até da minha relação. A Foi gente até teve uma exposição aqui, exato, né? até de como eu contei a gravidez do Rodrigo. Foi até completo demais. Não vai brigar comigo Muitos quando chegar no detalhes. carro. Mas acho que foi isso. Eu queria agradecer para vocês dois o convite. Eu me sinto, como eu falei, muito honrada de estar aqui, representando e abrindo esse podcast que eu de verdade acho que foi uma ideia genial de vocês e que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra ajudar muita gente, porque todo mundo é do jeito que vocês estão, retardados. Vocês não têm noção de onde Sim, vocês vão ficar. Sim, E mas todo mundo isso é assim, mesmo. eu também era. Faz parte. Faz parte, é o período que E é vocês uma estão coisa que vivendo. parece até negligenciado durante a faculdade. Total, que ninguém que é- explica, ninguém senta pra vocês e falam como funciona um plantão. Precisa disso, saber Precisa. o plantão, precisa saber a especialidade, Sim. a área de atuação. E querendo ou não, saber também da remuneração é importante. Muito, pra Né? vocês não se decepcionarem, Exato, principalmente. Porque às principalmente. vezes vocês estão com uma ideia, chega na hora que vocês falam, caraca, É isso? exato, tipo, Assim, pô, que como isso? assim? Não era isso que eu Aham. achava. Aham. Então, eu acho que foi tudo bem completo. A gente abordou temas importantes. Espero que não tenha ficado chato pra, tipo, quem estiver assistindo. Mas, Com toda Obrigada. certeza não ficou. Com toda obrigada certeza. aí pelo convite, pela oportunidade. Me valorizem, que eu desmarquei meu consultório pra estar aqui. Arrastei o meu marido, Verdade, tá? verdade. Então, realmente, eu acho que vai dar super certo. Parabéns pra vocês. Toda a sorte do mundo. E se vocês precisarem, meus plantões, meu consultório, tá tudo à disposição de vocês. Perfeito. Excelente. A gente que sem agradece. Na hora que a gente estava discutindo, realmente, o seu nome foi unânime no que a gente queria que fosse o primeiro episódio, para começar. Ai, que legal. Então, realmente, a gente que tem a honra de receber você aqui, aceitar, topar esse desafio, vir se expor, ainda mais sabendo que não tinha outros episódios nem para saber como que é, se ia dar certo Mas ou a não. gente dá um jeito. Então, acho que você embarcou nesse desafio com a gente e a Sim, gente só com tem a certeza. agradecer. Muitíssimo obrigado Imagina, por foi estar um aqui. prazer. Agradecer também o Rodrigo. O Rodrigo não apareceu aqui, Mas mas ele aparecerá em breve. aparecerá em breve. Vamos dar spoiler dos próximos que a gente Mas vai. vocês vão ver que ele é completamente diferente de mim. Tipo, ele é todo recatado. Meu nome é Dr. Rodrigo. Ele é assim, eu não. Ah, a eu gente sou- vai fazer ele se quebrar ainda. Né? Ele vai se soltar. Vai se soltar Vai com a contar gente. meus podres. Não, eu concordo plenamente com o Gustavo e eu acho que, pessoalmente, na minha vida, eu sempre tenho professores que marcam uma estação da minha vida e eu tenho plena certeza de que você marcou isso e eu acho que existem professores na faculdade, não muitos, vamos lá, Convenhamos. que me formaram como médico, né? Que ainda estou em formação, mas eu sei que Calera, Rodolfo, eles mudaram a maneira como eu sou. E eu tenho certeza que você também mudou e eu tenho plena convicção que se eu for para GO, sim, tem grande influência sua. Então, sou muito grato por você, Obrigada. muito obrigado por ter feito o meu semestre muito melhor do que ele estava. E é isso, eu acho que a docência é um presente quando ela funciona e eu sou muito grato por você. Ai, gente, Isso. obrigada. Vamos parar, senão eu vou chorar. Perfeito.
Então é isso. É isso. Foi um prazer estar ao seu lado. Curtam, compartilhem, Foi um prazer estar ao comentem. seu lado. E é Foi um isso. prazer. E é isso. Obrigadão, gente. E é isso.